Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do canal Oficina de Gente. Eu sou a Juliana Thomas. Para quem está chegando agora, caindo de paraquedas, muito prazer. Esse é um canal, um espaço onde a gente trabalha várias áreas da vida: saúde, o pessoal, o profissional, várias possibilidades. E o assunto de hoje é muito especial porque ele traz superação, muita coragem, muita vontade de mudar, sair da zona de conforto, não procrastinar também, porque essa pessoa não procrastina se ela toma as decisões todas. Praticamente tudo que eu trabalho nos processos de coaching e tudo que a gente vê aqui nesse canal. Então, bem-vindos, espero que curtam os assuntos, os vídeos, e que vocês possam utilizar esses assuntos para a vida de vocês. E se vocês conhecem alguém que está nessa fase de recomeço a vida, mas eu não tenho coragem, eu já passei dos 40, já passei dos 45, e agora o que eu faço? Essa live é para ti, essa live é para essas pessoas. Então já compartilha com essas pessoas que estão precisando desse empurrãozinho para talvez melhorarem a vida, fazerem um novo recomeço, uma nova história. E se esse recomeço for fora do Brasil? Pois é isso que vai acontecer agora. A minha amiga Andréia Moreira, ela vai abrir a vida dela para vocês e vai contar a trajetória dela, saindo de uma profissão muito legal, indo para os Estados Unidos e recomeçando a vida. Com vocês, Andréia Moreira, diretamente de Weston, Flórida. Oi, Andréia! Boa noite a todos. Bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Essa história maravilhosa de vida que tu tem para compartilhar com a gente e quantas pessoas que tu não vai talvez ajudar hoje nessa live. Que Ai, beleza. obrigada. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui no seu canal e contar um pouco da minha história. Vai ser minha primeira live, mas assim, tô um pouco nervosa, claro. Mas eu vou contar tudo, como foi minha trajetória até aqui, e espero que eu possa inspirar algumas pessoas que estejam na mesma situação que um dia eu estive, e de repente essas pessoas queiram uma mudança de vida, e eu vou contar a minha história hoje. Show! Eu vou só cumprimentar, André, quem está chegando aqui, que eu acho que são os teus, acho que é a tua irmã, já sei mais ou menos. Vamos dar um oi para o pessoal que está chegando e a gente já começa. E também para quem está chegando, a Andrea vai falar depois sobre o canal dela. Ela tem um canal no YouTube que ela está começando. E acho que Legal. talvez esse aqui seja o primeiro vídeo do canal. Já está na descrição da live. Depois vocês acessem e já se inscrevam no canal dela. Isso para quem estiver chegando no meio da live e tal, assistindo, ou estiver chegando depois, já se inscrevam no canal da Andréa, que está na descrição da live. E sigam também ela nas redes sociais. Yes, Sigam-na. obrigada. Vamos lá. Márcia Noriko. Boa Ai, noite, Márcia bem-vinda, Márcia. Norico, minha amiga, voa comigo na VASP maravilhosa. Beijo, Marcinha. Que legal. As aeromoças. As aeromoças, Que claro. legal. Bruna Nascimento, que é a tua mana, né? Oi, Bruna, Ah, bem-vinda. Bruna, minha irmã. Oi, mana. Oi, que bom que ela tá aqui. Legal. A caravana da André está aqui. Henry Ah, Ocando. Bem-vindo, Henry. que legal. Deu um oi aí. Deu um oi. A Bruna Nascimento está dizendo boa noite. A Ah. mamãe, oi, pai, bem-vindos. Oi, mãe, pai da Ju. Obrigada por estarem aqui. Sim, André é uma querida. Eu devo ter contado a história do casaco para minha mãe, provavelmente, daquele nosso pernoite. Ah, Depois eu é. relembro qual que foi, pra ela dar Aham. risada. Show, bem-vindos. Que bom. Obrigada, Bruna. Tô aqui ansiosa. Tá ansiosa para escutar as Ah, aventuras da tua mana. Que legal. nossa, ela já sabe todas. Já sabe todas. Que legal. Andréia, então vamos lá. Tu quer te apresentar, falar um pouco de ti? Claro, Faz tipo uma claro. linha do tempo, né? Como que era, tu já voou, eu também já voei, a Uhum. Márcia também já voou, então conta um pouco dessa história também da aviação, que às vezes segura, né? Ai, meu Deus, existe vida fora da aviação. Como que foi isso? Porque é um desafio dobrado. Porque se É, trocar de profissão já é um desafio, agora sair da aviação para se exatamente. aventurar É não é para qualquer complicado. um Não, que não é, esteja não é. disposto a tomar a decisão. Todos conseguem, mas não é todo mundo que está disposto a pagar o preço. E tu pagou o preço e tu realmente É conseguiu. verdade, consegui. Bom, vamos lá. Show. Então, gente, olha só. Eu comecei a voar na VASP com 26 anos. A Márcia foi minha colega de turma, a Márcia que está aí. E voei na VASP por 4 anos e pouquinho, até que as coisas começaram a ficar ruins.
demitiram muita gente, nessa eu também fui demitida. Aí depois disso eu fui voar na TAF, que é uma empresa, uma companhia aérea de Fortaleza. Não sei se você já ouviu falar, Ju. Era uma companhia aérea pequena, com base em Fortaleza. Uma amiga minha, uma grande amiga minha, me levou para lá. E eu voei mais ou menos quase um ano lá, quando eu tive a oportunidade de ir para a Gol. E na Gol eu fiquei por 12 anos, né? Então, nessa trajetória toda, eu tinha praticamente 17 anos de voo, né? É bastante tempo. Bastante tempo. E vou te falar que eu fui muito feliz na profissão, muito feliz mesmo. Não era um sonho meu desde criança. Eu caí de paraquedas. Quando uma pessoa me viu, falou: de repente você pode ser comissária. Não, mas acho que isso não é para mim. Não, vamos lá, eu vou te mostrar o caminho das pedras, como é que faz e tal. E aí essa pessoa foi me assessorando e eu fui vendo e até que eu consegui entrar e realmente foi um sonho, é uma profissão muito bacana. E não é só uma profissão, né? É um estilo de vida. Porque assim, é todo um conjunto, né? A profissão, muda toda a sua vida, não é uma profissão assim comum, vamos dizer, que o pessoal acorda de manhã e à noite está na sua casa, não é assim. A gente cada dia está num lugar e é uma coisa bem corrida e é um estilo de vida que prende a gente de uma forma, porque a nossa profissão toma conta da nossa vida, né, praticamente. Então, a gente vive em função praticamente da nossa profissão, mas eu não me arrependo em nenhum minuto de ter escolhido, e se eu tivesse uma outra vida, com certeza eu iria escolher a mesma profissão. Então, assim, fui muito feliz. Aí, o que aconteceu, Ju? Chegou um momento da minha vida que eu estava, assim, um pouco cansada, e cansada fisicamente e mentalmente. Então, eu pensei, bom, vamos cuidar da minha saúde mental. O que eu vou fazer? Bom, vou começar a fazer terapia. E comecei a fazer terapia, que eu acho que é uma coisa que eu faço até hoje e que me ajudou muito, muito mesmo, porque a terapia, ele não te dá o caminho das pedras, mas ele faz você pensar, ele te dá ferramentas que faz com que você pense o que realmente você quer da sua vida, porque você está naquela bolha, você está acostumado e você acaba pensando, ai gente, não tem vida após a aviação. Ai, o que eu vou fazer? Gente, quando eu vi as pessoas, Ju, não sei se aconteceu isso com você, mas quando eu vi as pessoas que falavam que sair, ai, fulano saiu da aviação, meu Deus, eu já imaginava a pessoa na calçada com um negocinho assim pedindo moedinhas, porque eu falei, o que essa pessoa vai fazer? Sabe, me dava um desespero. Então eu entendo essas pessoas que elas ficam com medo de sair, com medo de ver o que tem atrás do muro, mas se você não der esse passo, de repente, para quem quer, obviamente, tem gente que está muito confortável com a profissão, e eu entendo, está tudo bem. Mas para quem não está mais e está querendo ver o que tem do outro lado do muro, a única forma é você se aventurar. E não tem jeito. Tem que ter essa coragem. E é coragem mesmo, eu digo que é coragem. Então, nesse momento da minha vida, eu estava cuidando da minha saúde mental e a minha saúde física já estava, assim, péssima, porque eu sentia dores. Ju, eu já chegar de um voo, pegar um Uber e ir para o hospital, tomar injeção de tanta dor na coluna que eu tinha. Eu voltava para casa, eu estava acabada, eu tinha folgas, e aí eu me recuperava e voltava a voar. Só que estava nesse batidão direto, e tipo assim, não estava me cuidando. Chegou uma hora que o meu corpo não aguentou mais. E assim, o ápice de tudo isso foi um dia que eu cheguei no hotel, entrei, deixei a mala para fora e deitei de uniforme e desmaiei, dormi. As pessoas bateram na porta. Essa mala é sua? É. Aí eu, meu Deus, olha a situação do cansaço. Coloquei a mala para dentro, tirei o uniforme, fui tomar banho, mas eu falei, meu, não dá mais. Eu preciso me cuidar fisicamente, eu preciso ver o que eu tenho. E foi nesse momento que eu decidi sair do voo exatamente para me cuidar. Então eu peguei uma licença médica e realmente eu fui me cuidar. Eu falei, bom, já estou cuidando da minha saúde mental, eu preciso cuidar da minha saúde física, porque é a minha profissão, é o que eu amo, mas chegou um momento que para mim já não estava dando mais. E eu sempre fui dessas pessoas que eu nunca fiquei reclamando na galha, é porque isso tá uma droga, porque não sei o quê. Não, eu penso assim, o colega não é obrigado a ficar escutando a reclamação, a nossa insatisfação. A nossa insatisfação, a gente trabalha ela, ou seja, busca uma outra coisa, então, que você possa fazer e que torne a sua vida feliz, porque o seu trabalho é a maioria do seu tempo. Como é que você vai estar mal no trabalho se ele toma a maioria do seu tempo? Eu fiquei imaginando isso. Então, eu não reclamava, só que eu estava quieta, fazendo meu trabalho e beleza. Até o momento que eu decidi sair, e aí eu fui cuidar da minha saúde,
física, e aí eu comecei a buscar os médicos, eles detectaram um problema mesmo, eu tive que fazer fisioterapia e remédio, e me cuidar, realmente me cuidar. E eu tirei esse momento para isso, para me cuidar. E nesse momento eu pensei, poxa, eu tô aqui, né? Eu tenho meu apartamento, eu tenho uma profissão que eu adoro, mas eu preciso me cuidar, mas eu também preciso espairecer. E uma amiga minha me chamou para vir para Miami. Andréia, vamos para Miami? Eu falei, bom, deixa eu terminar meu tratamento aqui e eu vou pegar uma pausa de uma semana, tal, e vou. E aí eu vim para cá. E assim, eu já tinha vindo para cá voando, né? Os voos que a gente fazia para Orlando, para Miami. Sim. E aí nós íamos juntas. Eu falei, gente, mas é diferente, né? Quando você vem voando, é tão rápido. Dá tempo de fazer muita coisa. E aí, nesse momento, eu falei, meu, que lugar gostoso, né? Estados Unidos, e aí tudo é novo, tudo era novidade para mim. E, na verdade, acho que o que eu estava buscando era isso mesmo. Porque eu acho que, apesar da nossa vida na aviação não ter rotina, mas para mim já estava sendo uma rotina e eu queria uma coisa nova. E eu vi Miami, adorei, sabe? Fiquei aqui um tempo, aí voltei, continuei fazendo meu tratamento, aí surgiu uma outra oportunidade, eu vim uma outra vez, e nessa outra vez eu acabei conhecendo meu marido. Olha que Ah, coincidência. já? E já, não demorou muito não, a coisa foi rápida. Eu estava na casa de uns amigos, né, aqui em Miami, e aí eu fui dar uma volta ali no Bayside. Aí, para quem não conhece Miami, o Bayside é um lugar onde tem os barcos, que saem os barcos para mostrar as baías, é um lugarzinho bem bonitinho, tem os bares e tal. E aí eu tava passeando por lá, ele também tava, aí meio que a gente se olhou, aí eu falei, nossa, gente, que americano bonito. Mas americano aqui em Miami, amiga, não tem. É bem difícil, mas o meu marido, ele parece muito americano, muito mesmo. Aí a gente começou, deu uma olhada, tal, aí a gente, né, ele se aproximou, a gente começou a conversar e a gente trocou telefones e a gente saiu, mas eu expliquei para ele, falei, olha, eu tô aqui a passeio, eu moro no Brasil, tal. E a gente começou um relacionamento à distância, né? Eu sempre falava com ele sempre falava comigo, porque hoje em dia tem WhatsApp, tem Skype, tem FaceTime, tem tudo. Então, eu voltava para o Brasil, continuava minhas coisas, meus tratamentos, minhas coisas, e pegava uma semana e vinha para cá, e aí a gente estava saindo, meio que a gente estava namorando, aí teve um dia que foi dia de ação de graças aqui, que é o Thanksgiving, que ele me levou e me apresentou para a família dele, eu falei, nossa, acho que agora a gente está namorando mesmo. Mas eu Tá falei, mas tô namorando, mas eu falei, gente, como é que vai ser esse namoro? Agora eu vou voltar para o Brasil, e agora? Ele trabalha aqui, não tem como ele ficar indo para o Brasil. E mesmo porque, né, uma passagem para o Brasil não é barato, né? Mas aí eu sei que a gente ficou nessa de namorando à distância, até o momento que a gente começou a namorar e tal, e eu vinha para cá, e a gente se via, e voltava para o Brasil, vinha para cá. Nesse tempo todo, deu mais ou menos o tempo de eu voltar para Gol. E aí foi quando eu voltei. Aí eu falei, bom, agora eu vou ter que voltar para Gol, eu não sei como é que vai ficar a nossa vida, seja o que Deus quiser, né? Porque agora eu tenho um trabalho lá e eu vou voltar. Então eu voltei, fiz o primeiro curso de cargas perigosas com um amigo meu e voltei para casa, peguei uniforme, peguei uma mala de uniforme, aí cheguei em casa, coloquei tudo no sofá, chamei, mostrei para ele, olha, o uniforme que eu peguei hoje e tal, já para começar os cursos, renovando as carteiras para voltar a voar. E aí, nisso, eu falei, bom, então amanhã eu vou me dar um presente. Ah, não. Eu pensei assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá no shopping Cidade Jardim, vou me dar um presente. Vou comprar uma bolsa bem bonita que eu quero. Que eu sempre fazia isso. Eu comprava uma bolsa, parcelava em 12 vezes, e eu sempre tinha uma bolsa linda, maravilhosa por ano. Aí eu falei, vou lá, vou comprar a bolsa que eu quero, tal, não sei o que. Liguei, a única loja que tinha era no Cidade Jardim. Peguei meu carro e fui. Nesse meio tempo, me ligou da Scala. Comissário André Moreira? Eu, sim. Então, mudança de programação. Aí eu falei, tá. Ele falou, reunião amanhã às 8 da manhã. Aí, amiga, já imaginei. Falei, bom, reunião amanhã às 8 da manhã. De repente, pode ser que eles, né, vão me demitir. Enfim, dei a volta, tava um trânsito, eu dei a volta, falei, não vou mais comprar nada, não. Voltei para casa, liguei para o meu namorado, na época marido agora, e falei para ele, ó, teve uma mudança aí, amanhã eu vou ter uma reunião, vamos lá. Aí cedinho, às 8 da manhã, eu fui,
E era aquilo mesmo, eles me demitiram, mas assim, a gente já mais ou menos imaginava, porque quando as pessoas ficam muito tempo fora de voo, né, e de licença, sempre quando volta, pode ser, a gente corre esse risco, né, de ser demitida. E foi o que aconteceu, né, eu fui demitida, eu perguntei o motivo, falou, não, é baixa produtividade, né, baixa produtividade subentende-se que porque você ficou muito tempo fora, né. Sim. Ok, mas eu quis saber, porque eu falei, né? Eu quero saber o motivo. Ok, Até porque tu então. trabalhava super bem, como chefe de Amiga, cabine. Sim, obrigada, baita chefe de obrigada, cabine, sim, ótima. Então não era por obrigada, isso, né? Tipo, obrigada. é uma péssima profissional. Não, é uma ótima profissional, só que estava fora há muito tempo, no caso. Tava fora há muito tempo, exatamente. Sim. Aí eu voltei para casa, sabe, quando eu fiquei assim um pouco desnorteada, porque eu falei, meu, são 12 anos, é um trabalho que eu adoro, é uma empresa que eu adoro, sabe, é uma empresa que eu não tenho nada para falar de ruim, somente coisas boas, de verdade. E eu fui muito feliz enquanto eu estive trabalhando lá. Aí eu peguei e liguei para ele, falei, olha, eu fui demitida. Aí ele falou, olha, quer saber? Nada acontece por acaso, então, né, vem para cá. Aí eu falei, ah, então tá, mas eu não posso ir para aí. Ah. Eu falei, mas eu não posso ir para aí assim, rapidinho, eu tenho que, né, tenho que resolver as coisas, eu ainda Eu tenho tenho que que comprar minha resolver. bolsa. Alô, cara, comprar a bolsa eu comprei aqui depois. Depois dos 3, 4 anos eu comprei a bolsa, amiga. Eu falei, essa bolsa que eu ia comprar o dia que eu pensei que eu ia voltar para Gol. Mas, enfim. Aí ele falou, bom, vem para cá. Eu falei, bom, mas não é assim, porque eu tenho que resolver as coisas, ainda tenho que, né, receber da empresa, tal, ver como é que ficam as minhas coisas aqui, tal, não sei o quê. Isso levou mais, eu falei, isso vai demorar mais ou menos um mês e pouco. É. Aí ele falou, não, tudo bem, vai resolvendo as suas coisas. Aí eu fui, resolvi todas as minhas coisas referentes à companhia, né, e peguei e vim para cá. Que barulho é esse? Ah, passou, acho que a polícia. Alô, que eu tô Abaixa, igual acostumada. criança, né? Abaixa. Aí eu sei que nisso eu demorei mais ou menos esse tempo e vim para cá. Vim para cá, e aí a gente teve mais tempo para ficar juntos e tal. Já vim direto para casa dele, porque ele morava sozinho, né? Aí fiquei aqui com ele, a gente tava namorandinho, tal, não sei o quê, mas eu sabia que eu tinha uma estadia aqui de 6 meses. E eu não Sim. pretendia ficar ilegal no país. Nunca foi a minha opção de ficar aqui ilegal. Então, eu sabia que eu tinha 6 meses e eu não sabia o que ia acontecer. Eu falei, a gente tá namorando, eu tô aqui com ele e tal. E tudo tava muito bem, a família dele muito legal, me receberam muito bem, ele também e tal. Até aí que eu descobri que o... Ah, isso eu não contei. Que eu descobri que o gringo, na verdade, é venezuelano. Ah, ele é Ele é venezuelano. venezuelano, mas a história dele, vou contar brevemente a história dele. Ele, quando tinha 20 e poucos anos, ele ganhou uma bolsa de estudos da Venezuela, então ele veio para os Estados Unidos e ele se formou aqui em engenharia elétrica pela Universidade de Ohio. E depois ele voltou para a Venezuela e ele trabalhava numa empresa de petróleo chamada PDVSA, que é como se fosse a Petrobras do Brasil. Que a Sim. Venezuela, depois da Arábia Saudita, é a maior produtora de petróleo do mundo. Hoje eles estão nessa situação, infelizmente, mas porque eles foram um país muito rico, eles foram o país mais rico da América Latina. Sim. Então, os venezuelanos, a gente pensa, né, eles são muito preparados, muito, muito mesmo, assim. Então, o governo da Venezuela investia nessas pessoas para que eles voltassem para a Venezuela e levassem todo esse aprendizado, esse know-how para lá. Então, ele voltou e ele trabalhava na PDVSA, até que as coisas começaram a ficar ruins na Venezuela, e aí ele veio, ele falou, bom, para onde eu vou? Vou para os Estados Unidos, já domino o idioma, já tenho uma faculdade, né, lá, então para mim as coisas ficaram mais fáceis lá. Então ele foi primeiro para o Canadá e depois ele veio para cá. Então ele já estava aqui há muito tempo, ele já é cidadão. Ah, Ele já é cidadão perfeito. americano, exatamente. E aí aí teve um dia que eu tava aqui meio desanimada, eu falei, ai meu Deus, não sei se eu volto, se eu não volto. Aí ele veio e me pediu em casamento. Ah! Eu falei, meu Deus, olha como as coisas mudaram assim, ó. Gente, muito. Olha que coisa. Muito incrível, né? Que coisa. Para quem Aí, tá vendo de fora, né? Se a pessoa é meio negativa, bah, foi demitida da aviação, trabalhava bem pra eita, caramba, vai acabar o já, mundo. ó.
Já tá com 40. Gente, Quantos olha anos? que Eu tinha lindo. 40 e poucos anos quando eu fui demitida. Ih, não consegue mais na aviação, não. 40 e poucos anos agora. Tá velha pra tudo, né? Velha Pra no mercado de tudo. trabalho. Pra E tudo. para quem não sabe, para quem não conhece aviação, eu comecei a trabalhar na aviação aos 21 anos. Eu saí do segundo grau, não quis fazer faculdade, porque eu já ia ser comissária de voo. Muitas vezes a pessoa não faz faculdade, ela é comissária a vida toda. E aí o pessoal Aham. brinca, né? Gente, o que comissária sabe fazer? Tá, lidar com o público. Mas, tipo, Aham. não tem uma coisa específica. É igual piloto que para de voar. O que o piloto vai fazer? Ele só sabe voar. A gente ainda Exatamente. tem o contato com o público, é diferente. Mas, Uhum. assim, atendimento, pessoas, a gente é pessoas, os pilotos são máquinas. E Máquinas. aí, o que essa aqui que a comissária vai fazer? Porque ela faz isso a vida toda. E no É caso da André complicado. também foi mais ou menos assim, porque tu também Mais ou começou bem menos isso. cedo, né? Então, eu já comecei com 26 anos. Eu comecei 5 anos Ah, depois de você, com 26. Porque eu estava um pouco perdida na vida e realmente não sabia o que eu ia fazer. Mas é aquilo que você falou, eu também, eu poderia ter feito uma faculdade, mas quando a gente está na aviação, a gente fica tão cômoda com aquilo, porque, né, aquela vida sim. tão boa e tal, que eu falei assim, ai, tô com preguiça. Diferente da minha irmã, porque a minha irmã entrou com a mesma idade que você, a minha irmã também é comissária. Ah, é? Ela é Que comissária da legal. Latam, e ela voltou Show. agora nessa turma, olha que legal. Ah, parabéns. Uma amiga minha É. voltou agora também. Ela tinha saído e agora voltou. Ai, graças a Deus, né? Fiquei super É, feliz sim. por esses colegas que voltaram. E ela entrou também com 21 anos, mas ela foi mais esperta, ela fez uma faculdade de administração, porque eu acho que hoje em dia as pessoas já estão indo com outra mentalidade, né? Não é a É. mesma da nossa época, né, Ju? É É porque na época que diferente. a gente entrou era assim, o que você vai ser comissária de voo? Hoje em dia, eu sou dentista e comissária, eu sou É, engenheira e comissária, são várias profissões hoje em dia. Antigamente era uma para a multitarefas. vida toda, né? Hoje em dia Exatamente. não. E o que que você quer ser? Bom, eu quero ser auxiliar, depois eu quero ser a chefe da Nacional, depois eu quero ir para business, depois eu quero ir para first class e não sei o quê. Principalmente você que voou na Varig, né? E eu que É, voei na eu, VASP também era assim. eu sempre quis ficar na internacional, mas eu não tinha vontade de ser chefe. Eu queria falar, vou ficar de auxiliar, que daí eu subo mais rápido para internacional. E Mas aí no os fim não voos são foi essa melhores. ordem. Sim, exatamente. Falei, eu quero viajar, quero viajar. Quero viajar, quero curtir, quero ficar 5 dias aí nativo. Ai, que delícia, né? Ai, sinto falta disso, sinto muita falta. Isso sim. Os pernoites, né, amiga? Muita falta. Ah, Mas aí, vamos lá. Aí a gente foi resolver as coisas do casamento, né? Então nós nos casamos aqui em Plantation, que é aqui pertinho de onde eu moro, que eu moro em Weston. Então, assim, só para ter uma ideia mais ou menos da onde eu moro, Miami dá mais ou menos de Miami para Weston dá mais ou menos 1 hora. Então, Weston é mais dentro. A Flórida é uma tripinha, mas Weston é assim, é mais no meio. ah, Ela não é mais pro litoral. Então, aqui a gente casou numa cidade próxima que chama Plantation e, na verdade, a gente foi fazer as fotos em Las Vegas. E show. aí a gente pensou, vamos fazer uma festa. A família dele é super grande, né? E a minha família não ia poder vir, porque a minha mãe e a minha irmã, né? Então aí ele falou: vamos gastar esse dinheiro com a gente numa viagem e tal. A gente programou a viagem, fomos para Las Vegas, fizemos as fotos. Olha, foi uma sensação tão gostosa, porque apesar de eu ter nessa época 46 anos, né? Isso foi aos 46 do segundo tempo, você imagina. 46 anos, você fala, nossa, isso aí já era, já, ó. Ficou pra titia. Ficou pra titia, porque era o que todo mundo pensava, inclusive eu algumas vezes, porque as pessoas falam tanto, elas te rotulam, que você acaba acreditando naquilo. É. E aí, a gente fizemos as fotos lá, e eu vou te falar, eu sempre quis, né? Isso é cada um, Mas eu sempre quis estar vestida de noiva e tal. E aí eu comprei um vestido, ele também comprou um terno bem bonito, e a gente fez as fotos. E depois da sessão de fotos que nós fizemos, nós entramos no Caesar Palace. Amiga, foi a sensação, uma das sensações mais gostosas que eu tive na vida, porque quando a gente passava e a gente estava com o self-stick e o celular, as pessoas aplaudiam. Que Brave legal. man, congratulations! Chegou uma menininha, falou assim, what a beautiful dress. Ai, que Oh! bonitinha, thank Eu senti uma you. princesa, né? Nossa, eu falei, meu, vou aproveitar o meu dia, que delícia. E eu sei que a gente andou pelos hotéis, aí depois a gente foi para outro hotel, sentamos ali na barra, pedimos uma cerveja, todo mundo passava, congratulations. O pessoal aplaudia, eu achei tão gostoso e foi diferente, foi marcante para ele também, né? Ele já foi Sim. casado uma vez
Eu já morei junto, mas assinar o papelzinho ali ninguém queria. Ele É foi lá diferente. e assinou. Falou, não. E aí a gente se casou. E aí começa realmente a minha vida aqui, porque a partir desse momento a gente deu entrada, né, na residência aqui dos Estados Unidos. E aí, nesse meio tempo, aqui a gente não tem metrô, né? Aqui em Miami, não é que nem Nova York que você pega metrô, vai para todos lados. Aqui, se você não tem carro, você não faz nada. E eu, assim, Ah, eu não queria depender dele, porque ele trabalhava o dia inteiro, eu ficava em casa. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Eu preciso ter um carro, né? E aí, nessa época, com o visto de turista mesmo, você consegue tirar a carteira de motorista, mas a validade da carteira de motorista é a validade da sua I-94. A I-94 é um formulário de entrada que a gente tem, né? Entrada e saída. Então, por exemplo, se aqui a imigração te deu 6 meses, que geralmente é de praxe, que eles dão para ficar aqui, a sua carteira de motorista, a partir daquele momento que você tirou, se você está aqui 3 meses e tirou a carteira nesse momento, eles te dão 3 meses mais, porque é até os 6 meses. sim. Só que como eu estava dando já entrada na residência, então, quando vencesse esses 3 meses, aí eu já dando entrada na residência, já conseguia renovar para mais um tempo. Ah, show. E aí, quando eu tirei a carteira de motorista, aí eu comprei um carrinho e eu falei, ai, que bom, porque agora eu posso ir, né, para um lado, para o outro, pelo menos, né, se eu quiser, porque eu não podia trabalhar, né, enquanto não chega o Sim. seu Social Security, aqui você não pode trabalhar. Então, falei, bom, agora eu vou ter um carro e vou fazendo as minhas coisas. E aí a gente foi vivendo a nossa vida, tal, aqui, tava tudo ótimo, ele tem uma família muito divertida. Eles são muito divertidos, Ju. Os Que legal. venezuelanos, eles parecem os brasileiros, mas eles parecem os É. brasileiros do Nordeste, porque eles são alegres, eles são divertidos. E assim, meu marido parece muito comigo. Ele gosta de karaokê, eu também gosto de karaokê. Ah, Ele é show. divertido, ele conta piada. Olha, eu tava assim tão feliz. Falei, meu Deus, olha que delícia, uma família divertida, né? Eu tava me sentindo super bem. E Sim. aí começou, quando a gente deu entrada na papelada e chegou o Social Security, eu falei, bom, então agora vamos para a parte profissional, porque esquece tudo que você já teve no Brasil, porque aqui é um outro país e você vai recomeçar. E a gente tem a mania de levar sempre essa, quando a gente é comissária, e falar assim, bom, fala sobre você. Bom, meu nome é André, sou comissária de voo. Sempre vem o nome e vem a profissão. Só que aqui eu tive que me despir dessa profissão. Porque aqui, né? Fala sobre você. Bom, mesmo assim eu ainda falava, bom, meu nome é Andréia, eu fui comissária de voo porque, poxa, é uma bagagem que eu tive, eu sempre tive É. orgulho de falar que eu era comissária, mas e agora? Você é o quê? Tipo, Tem que esvaziar a agora xícara. esvazia, porque agora você vai começar tudo de É. novo. Eu, hã? Oi? Oi? E assim, o meu marido, apesar de ele falar o inglês muito bem, perfeito, aqui em casa a gente fala muito espanhol. Oh, que legal. Porque fica mais fácil para mim, fica mais fácil para ele. E assim, eu sempre tive facilidade com o espanhol. Muitas vezes que eu ia fazer voo para Argentina e outros países assim, que às vezes eles não mandavam uma pessoa que era credenciada, né? Eu falei, tem alguém credenciado em espanhol? Não. Eu falei, então deixa comigo que eu faço todos os speeds. Mas você é credenciada? Eu falei, não, mas deixa comigo que eu me viro. Então eu fazia os speeds e o pessoal falava, nossa, mas por que você não vai se credenciar? Eu falei, não, meu amor, porque eu só sei ler, eu não sei falar. Eu só sei, tudo tá aqui, eu leio. Mas para falar é outra coisa, mas fazer os speeches eu fazia. Mas eu tenho muita facilidade, principalmente com o idioma espanhol. Então eu aprendi assim, ó. Nada acontece por acaso. O universo já estava lá atrás conspirando. É verdade. E aí meu marido falava assim: ai, quem me dera eu falar um português igual você fala espanhol. Quem me dera. Eu falei, bom, é só você aprender. Ele falou, mas você não fala português comigo? Eu falei, eu vou começar a Ah, falar, vou começar a falar. Aí, enfim, vamos lá. Aí começou a parte profissional, porque aí eu falei, bom, agora chegou meu Social Security, que é a permissão de trabalho, e agora sim eu vou poder trabalhar. Enfim, comecei a aplicar para os trabalhos, me cadastrei no Uber, porque eu tinha um carrinho, mas eu falei assim, não quero levar passageiro, não. Eu quero fazer Uber Eats, que é aquele de comida. sim. E aqui é muito gostoso, porque assim, Ju, a região que eu moro é muito tranquila. Essa região é de maioria, assim, de pessoal da Venezuela Ah, e tem alguns brasileiros. Por que que os brasileiros escolhem morar em Weston? Porque as escolas daqui são a mais.
Todas as escolas têm a Olha. classificação. E não é assim, eu moro em Weston, eu vou estudar em Miami. Não, você mora em Weston, você vai estudar em Weston. Então, as pessoas vêm para cá, porque elas têm família, têm filhos, as escolas são boas, então elas escolhem esse lugar, esse local exatamente por isso. Então, é um lugar muito bonito, muito de muitas árvores, arborizado e muito tranquilo. Então, eu falei, bom, enquanto eu não consigo minha primeira profissão, eu vou fazendo Uber Eats. Baixei a aplicação no celular e eu falei, e tudo era novidade para mim. Aí eu fui a primeira vez com a minha enteada, porque meu marido tem 2 filhas, né? E ela falou, vamos comigo, que aí... Ai, era tão engraçado, menina, porque ela colocava, ia ela, o namorado, o cachorro atrás. Então, ia ela dirigindo, eu do lado, o namorado dela e o cachorro. E os 2 dormiam atrás. Então, ela falava assim, seguinte, vai olhando pelo GPS, chega aqui, aí você vai lá e pega a picape, pega esse pedido, pega essa ordem, vem. Aí a gente coloca que pegou e vai fazendo. E aí era muito engraçado, porque os 2 dormiam, depois ela dava umas freadas no carro, assim, eles acordavam, o cachorro latia, eu falei, meu Deus! Eu falei, esse cachorro não vai comer essa comida? Ela falou, não, pode deixar que ele não come, ele tá acostumado. Ele só come os scraps dele. Ele já enjoou dessa comida. Menina, tinha gente que pedia, você acredita, pedia uma limonada. Não, o povo é muito preguiçoso, sabia? Aí um dia ela entregou a limonada, a mãe do menino falou assim, quem pediu essa limonada? Aí ela falou, fulano de tal. Ela, foi seu filho, falou bem aquelas palavras, seu filho das unhas, você pediu uma limonada. Ah, tá, obrigada. Era muito engraçado. Aí eu comecei a fazer sozinha e tal, e fui fazendo. Mas assim, tô te contando porque eu gosto muito dessa parte do americano que eles veem o trabalho diferente dos brasileiros. Talvez o brasileiro agora tenha mudado um pouco com essa pandemia. Porque o brasileiro tinha um certo preconceito com alguns tipos de trabalho. O americano pensa assim, desempenhe bem o seu trabalho, qualquer que seja. Que eu vou te dar a gorjeta. Interessa. Que eu vou te dar uma bela gorjeta. Isso é bom. Isso é bom. Então, aqui não tem essa de, não faço isso, não faço aquilo. Não, faz. E vou te dar um exemplo. Nós temos um vizinho aqui que é comissário da American Airlines. Ele já é chefe de cabine, ele voa há 30 anos na American Airlines. Uau! Um cara muito engraçado. Muito, muito legal. E ele, outro dia a gente chamou ele para vir aqui em casa, ele veio e tal, ele começou a conversar. Ele falou assim, então... Como eu vou há 30 anos na American Airlines e a minha hora é muito alta, então o que acontece? Eu vou pouco, né? Obviamente. Ele falou, então sabe o que eu faço? Eu dirijo o caminhão. Meu marido, o quê? Eu dirijo o caminhão. Eu vou no estado, pego o caminhão e trago para cá. E recebo minha grana. Que legal! Aí eu falei, os caminhoneiros ganham bem, né? Os caminhoneiros, eles fazem uma grana boa. Fazem uma grana boa, fazem. E aí eu falei, você tá vendo? Aqui não tem essa, porque eu sou comissário, eu tô há 30 anos, eu ganho super bem. Não, o cara falou assim, eu tenho muito tempo livre. Eu vou lá, pego o caminhão. A gente fala, gente, a gente acha que ele pega um passe, ele vai, passe, né? Para quem não é da aviação, né? Pega um ticket. Não é espiritual, é um passe espiritual. Não é o espiritual. Vai lá, pega um ticket na companhia, vai lá e vai para onde ele quer. Então, acho que ele pegava um passe lá, ia para um lugar, pegava o caminhão, trazia. Enfim. Uau, bem que legal. Louco, mas assim, isso que eu acho legal. E aí eu tava fazendo Uber, aí de repente fui pro meu primeiro trabalho. Meu primeiro trabalho foi no supermercado aqui, de caixa. Ai, amiga do céu, olha. O inglês tem que estar melhor já, O certo? inglês tem que estar melhor, porque eu falei, se a gente não se arriscar e ficar falando com esses americanos, você nunca vai aprender. Você tem que fazer alguma coisa. Então, eu tava lá, uma senhorinha que foi dar instrução para mim lá, muito boazinha e tal, ela me explicava. Aí chegava o povo lá com aqueles negócios assim, tipo, vegetais, e eu falava assim, what is this? Aí a pessoa falava assim, não sei. Eu falava, gente, eu não sei o que é isso, nem no meu país, imagina aqui. Aí eu levantava, a senhorinha falava, não sei o que, não sei o que. Aí eu procurava lá. Tum. Aí nessa eu fui aprendendo os nomes das coisas e fui me virando. E aí, nesse supermercado, tinha o caixa e tinha a pessoa que vai empacotando as coisas, que é o bagger, né? Nessa rede de supermercados, que não é o Walmart, é o Publix, que é um pouquinho melhor. Sim. E aí, o bagger falando puta do inglês no meu lado, eu falei assim, e por que você tá trabalhando de bagger? Ele falou assim, porque eu não quero estresse pra minha vida. Eu falei, gente, você podia estar fazendo outra coisa. Ele falou, não, eu não quero estresse. Eu quero estar aqui, pacotando.
Aí, qual que é o problema? Ele falou, qualquer coisa que você precisar, eu tô aqui, você me pergunta. Aí, eu falei, nossa, que maravilha, gente. Aí eu perguntava pra ele, ai, não sei o que, né? Stamp, stamp? Ele, tá aqui o stamp, vem cá. Aí o Bagger ia lá, mostrava, tá aqui, não sei o que. Ai, que maravilha. Mas aí eu fiquei uma semana, porque eu falei, não dá, porque eu já tava procurando outro também. Aí apareceu um outro trabalho numa loja, e aí eu fiquei uma semana no Publix e pedi demissão. Falei, não, vou pra loja, né? Eu consegui numa loja chamada Tory Burch. Você conhece essa loja, Ju? Não, Tory Eu não Burch, não conhecia conheço. também. De que é a loja? Essa loja é uma Aquelas é de loja. pássaros, bird. Não, não é de pássaros. Essa é de bolsas e sapatos, tudo que eu amo. Ai, nossa! Tudo que eu amo, meu bem. Então, essa loja é uma loja até assim fina, tem sede em Nova York, é americana, os donos são americanos, mas assim, eu não conhecia no Brasil. Tem no Brasil, mas eu não conhecia. Então, eu moro perto de um centro comercial que é o Sawgrass, que é um outlet. Ah, tem em Miami, eu acho, né? Então, esse Sawgrass, ele tem aqui em Sunrise, que é aqui perto de onde eu moro. Eu lembro desse Geral, nome. geralmente, quando a gente ficava em Miami, para vir para cá, a gente tinha que pegar um carro, dava 1 hora. Mas vale a pena, porque ele é bem grande, tem bastante loja. Eu não sei se eu fui agora, mas eu lembro desse nome. Talvez o pessoal tenha falado tanto, eu achei que eu até já fui, mas não, eu não fui pra tua cidade. Só se É, fosse em Miami mesmo. Sawgrass. Aí eu consegui esse trabalho nessa loja, né, de vendedora. Falei, que bom, né? Vou continuar improving my English. Sim, só Mas que melhorando. improving my English, menina do céu. Lá no supermercado, acho que atendia mais gente que falava inglês do que na loja. Porque na loja era muito Ah, brasileiro e muita gente que falava espanhol. E gente que falava inglês. Então, eles queriam de tudo na loja. Gente que falava português, gente que falava espanhol, gente que falava árabe, gente que falava de tudo, porque eles queriam que você legal. vendesse. E essa loja, juro para você, foi uma experiência muito boa para entender como o americano ele é focado em números. A cada 1 hora saía o boletim de vendas atrás e você ia lá e eles te monitoravam. Você era uma máquina de fazer vendas. Eles te monitoravam, eles colocavam: a Andrea vende tantos dólares por hora. O que ela vende mais? Bolsas ou sapato? Ela vende mais bolsas. O total dela diário, a média diária dela é tantos dólares, a média dela semanal é tanta, a média mensal é tanto, e eles colocam os nomes. E os que ficam por último, eles colocavam uma linha embaixo e falavam: esses são os 3 últimos. Tipo, eu vou ficar em último, vou ter Ah, que subir. sim. Então, e assim, se você vendesse nessa loja que eu trabalhei, olha que interessante, US$ 1 milhão. Você fala, US$ 1 milhão é muito dinheiro. Em um ano, você ganhava um bônus de US$ 10 mil. Olha que tri. Uau. Aí eu falava, gente, mas US$ 1 milhão é impossível. O menino falou, impossível não. Senão não Você estaria vai lá a meta. vender. Ele falou, você vai vender. Eu falei, mas eu sou part-time. Porque aqui tem uma diferença. O part-time é aquele que trabalha menos de 8 horas, o full-time é aquele que trabalha 8 horas. Então, geralmente, quando você começa a sua coisa profissional aqui, você sempre vai ser part-time, até você conseguir um trabalho full-time. E nessa de part-time, eu falei, não, mas eu sou part-time. Ele falou, menina, mas aqui tem essa árabe aqui que ela é part-time, é que ela vende mais de US$ 1 milhão por ano. Oh. Eu falei, é? Então vamos vender. E assim, bolsas lindas, sapatos maravilhosos. Eu gostava de trabalhar lá. Perfumes, foi tudo de bom. E aí eu trabalhei nessa loja mais ou menos 4 meses. Por quê? Porque eu consegui um emprego na Norwegian Airlines aqui no aeroporto de Fort Lauderdale no check-in. Ah, Aí eu falei, então aí eu já estou chegando mais perto do que realmente eu gosto, né? Aeroporto, pessoas. Aí eu pedi demissão da Tory Burch. E aí, quando eu pedi demissão, eu tinha 4 meses e eu já tinha vendido mais de US$ 500 mil. E aí eu olha consegui o só. bônus. E Sim. eles até me ofereceram, se a gente oferecer US$ 1 mais e tal, você fica? Eu falei, não, por 2 motivos. Primeiro, que eu já dei minha palavra para o outro trabalho. Segundo, que tem mais a ver com a minha área, né? Que é, né, aviação. E aí comecei esse trabalho na Norwegian Airlines, no aeroporto de Fort Lauderdale.
E aí a gente tem que tirar as certificações do aeroporto, eles são bem restritos, fazer o background check, porque, né, você tá trabalhando numa área de segurança máxima, faz os cursos, né, do aeroporto mesmo, de segurança e tal. Como teve atentados nesse aeroporto, que não sei se você lembra que chegou um cara, quando eles estavam pegando as malas, o cara tinha despachado um revólver, o cara tirou um revólver e atirou em todo mundo que estava pegando as malas aqui. Não, não lembro disso. Teve uma coisa assim desse nível, e o aeroporto implementou um curso de como você se defender de uma pessoa que vai chegar atirando. Porque Nossa. eles falaram que aqui o povo é um pouco, né, meio nessa questão de chegar aí, chega na escola e mata todo mundo, brigou com o chefe, chega lá e mata todo mundo. Então, eles davam um treinamento, ó, se um colega de trabalho chegar com uma atitude suspeita e se posicionar em frente ao balcão e tal, abaixa, chama os seus colegas e abaixem também, ou se vocês escutarem alguma coisa. Então, era um curso bem interessante, tudo. E aí a gente faz todas essas coisas, pega a certificação, e aí eu fui para o check-in trabalhar. Olha, eu vou te falar, um dos trabalhos que eu mais gostei foi esse. Porque Sério? era uma delícia, você ficava no check-in assim. A Norwegian, ela é da Noruega. Então, os Ah, noruegueses, eles são educadíssimos. Então, nós trabalhávamos do lado do balcão da Spirit e da JetBlue. A gente viu o pau quebrando todo dia nessas companhias. O povo gritando que volta atrasado e tirando sapato e mandando na cabeça do povo. Eu falei, meu Deus! E o povo chamando a polícia. Eu falei, Jesus amado! E o nosso balcão ali, todo mundo tranquilo. Então, eles vinham famílias, famílias numerosas, todos loirinhos dos olhos azuis. Uma única pessoa entregava todos os passaportes. Aí eu chamava fulano de tal, ciclano, fulano. Sabe, assim, organizado. Se o homem começasse a falar um pouco mais alto, a mulher já fazia assim, ele já baixava a voz. Eu falei, Olha. gente, que maravilha. Mas aí, nós tínhamos voos para Noruega, para Oslo, na Noruega, para Copenhague, para Madrid, para Roma, para vários lugares. Então era muito gostoso. Então a gente chegava, ia para a sala do briefing, aí o pessoal falava, fazia o briefing lá, e eu no briefing, ai meu Deus, aí o pessoal falando rápido e eu tentando acompanhar, tá, cadê ele falando cadeira de roda, sabe quando você tá traduzindo e não sei o que, e 300 e pouco, não sei o que, ah tá, beleza, ah ok, e eu, ai, já saí com a metade da informação na cabeça, mas não importa, né, a gente vai aprendendo. E eu aprendi muito, o pessoal tinha muita paciência mesmo. Foi muito gostoso. Até a minha enteada foi trabalhar comigo. Oh, que E show! ela foi trabalhar comigo e foi muito gostoso esse tempo que a gente trabalhou lá. Aí eu fiquei lá mais ou menos uns 4 meses e eu fui para, deixa eu ver. Aí eu arrumei um trabalho no escritório aqui em Weston e era full time. Então você vê que você Ah, vai pouco a pouco, você vai, né? Melhorando, aprendendo e vai conseguindo melhorar. Então eu falei, bom, trabalho de escritório é de segunda a sexta, então full time são 8 horas, eu vou ter seguro de saúde, que é muito importante aqui nos Estados Unidos, que a gente vai chegar nesse ponto do seguro de saúde que é uma coisa pouco complicada. E aí eu já estava mais feliz. Só que nesse escritório, era um escritório que eles, na verdade, era um lugar que eles davam assistência para as pessoas que compravam seguro viagem. Então, a pessoa, brasileiros que compravam seguro viagem, por isso eles queriam pessoas que falassem português. Então, os brasileiros que compravam seguro viagem no Brasil, que eles estavam em qualquer lugar do mundo, eles ligavam, falavam, olha, eu tô aqui na Itália, eu quebrei o pé, o que eu faço? E eles, obviamente, queriam um atendimento em português. E essa sim. empresa não era americana, era uma empresa colombiana, ela prestava serviço para essas companhias, então era um call center, eu atendia o dia inteiro. Muito legal também, ficava no computador, aí eu já estava no computador. Você vê? Eu falei, gente, na aviação, quando eu saí não tinha tablet, agora eu sei que tem tablet, o pessoal está fazendo as coisas pelo tablet, mas na época que eu Sim. saí não tinha. Então eu falei, ó, já estou aprendendo mais uma coisa, tal, computador, não sei o que, tela, não sei o que, e no call center. E foi interessante que eu fiquei aí um tempo e eu atendi a secretária da Ana Hickman. Hum. Ela me ligou, falou: olha, é que o filho de uma amiga minha, ele caiu, ele bateu a cabeça na piscina, nós estamos na República Dominicana. Eu falei, então, eu preciso falar com a mãe da criança. Ela falou: olha, eu não vou poder passar o telefone para a mãe da criança. Eu falei, então, mas eu tenho que falar com a mãe da criança. Ela falou: olha, eu sou a secretária da Ana Hickman. A mãe da criança é a Ana Hickman, então eu não posso passar o telefone para ela.
mas você pode falar tudo comigo. Eu falei, então tá bom, então vamos lá. Aí peguei todas as informações, tal, já passei no hospital que eles tinham que ir, eles já foram, tudo certinho. Fiz tudo com a assessora. Aí depois que eu terminei, eu falei, gente, vocês não acreditam quem eu atendi? Quem? A secretária da Ana Hickman. Que filho dela caiu na piscina, bateu a cabeça, eles são na República Dominicana, já estão indo para o hospital. E aí, nesse trabalho, eu tinha a sensação que eu não estava aprendendo, porque eu estava falando português o dia inteiro. Em alguns momentos eu falava inglês, quando a pessoa estava viajando para cá e ela precisava ir para algum lugar, então eu tinha que coordenar o hospital, então eu tinha que ligar no hospital, ou tinha que ligar numa clínica. Então eu falava muito pouco inglês e às vezes espanhol e muito português. Eu falei, não, isso não vai dar muito certo para mim. Eu preciso de um lugar onde eu fale mais inglês, porque eu tô aqui e realmente eu preciso falar mais inglês. E aí, nesse caso, eu pensei assim, não vou poder ficar muito tempo, é um full time, e meu marido falou, poxa, mas é aqui do lado de casa, são 10 minutos, é um trabalho full time, você tem seguro, tal, e eu falei, não, mas não vai dar para eu ficar, eu vou ter que procurar uma outra coisa. Nesse meio tempo, uma amiga minha que trabalhou comigo na Norwegian, ela falou, André, eu consegui um emprego numa loja aqui no aeroporto, você não quer vir para cá? Eu falei, é no aeroporto? Ela é. Eu falei, ai, tô indo. Pedi demissão desse trabalho, então assim, a minha sogra até falava assim, meu Deus, já saiu do trabalho outra vez. Acho que ela pensava assim, essa menina não gosta de trabalhar, não. Mas olha que legal, interessante, porque imagina, tu ficou 17 anos numa profissão, Aham, que tu não esperava sair. Aí tu não. foi para um país que, tipo, não é perto da tua casa, é tudo diferente, o idioma é diferente. E tu foi trocando. Tu viu que Trocando assim, quanto mais tu trocava, mais corajosa tu ficava. eu ficava. Isso que é legal. Nos Estados Unidos, Incrível. para conseguir trabalho é muito fácil. No Brasil já é um pouco mais desafiador, mas lá não. As oportunidades de emprego elas são muito fáceis. Tanto que tu conseguiu Exatamente. trocar várias vezes bem rápido também, né? Bem rápido, bem Mas que rápido. legal, que E show. aí eu pensava assim, não, eu falava assim para minha sogra, não, mas olha só, eu não sou assim, não. Meu último emprego eu fiquei 12 anos. É que aqui a gente tem que se adaptar e você tem que buscar melhores oportunidades, né? E aí eu fui para essa loja. Então, essa loja era uma loja dentro do aeroporto, mas aí você tinha que passar já pelo raio-x, então ela era depois do raio-x, já na área de embarque mesmo. Aí fizemos o treinamento, né, dessa loja no aeroporto de Miami, porque era uma rede, né? Depois da pandemia, muita coisa aconteceu, mas era uma rede que tinha de lojas que vendiam coisinhas, vendiam mala, bijuteria, roupa, várias coisas, travesseirinho, sabe? Coisinhas assim. Aí fizemos o treinamento. Aí eu tô lá com essa minha amiga no treinamento, tal. E aí a pessoa vira para mim e fala: "E você, o que você acha que você tem a nos oferecer? Quais são as suas melhores qualidades?" E eu assim, pensando assim, meu Deus do céu, agora eu vou ter que responder. Aí respondi alguma coisa lá para ela. Falei, tomara que essa mulher não me pergunte mais nada, pelo amor de Deus. Enfim, terminou o treinamento de uma semana. Eu falei, então agora a loja é nova em Fort Lauderdale. Eu fui para essa loja. Essa minha amiga era como se fosse a minha gerente. Então eu abri a loja, recebia, vendia, falava com o pessoal o dia inteiro, fechava. Mas tinha um porém. Na Norwegian, por exemplo, os voos saíam 8 da manhã. Então eu não tinha que madrugar tanto assim no aeroporto, né? Algumas vezes eu fiquei até meia-noite no aeroporto, porque deu algum atraso e tal. Mas essa loja, eles queriam que a gente estivesse na loja às 5:30 da manhã. Bah. Aí eu falei, eu tô gostando, eu trabalho no aeroporto, mas esse horário eu não sei até o dia que eu vou aguentar. Ai, minha sogra, ai meu Deus, vai sair de novo do trabalho. Ai, essa menina não gosta de trabalhar não, gente, não é possível. Enfim, aí então tinha dias que eu acordava muito cedo, então tipo assim, meu marido estava dormindo ainda, porque ele saía para trabalhar depois que, né, que eu saía, tava tudo escuro, e eu falei, gente, eu tô indo para o aeroporto, eu tava assim, passada, aí eu entrava, abria a loja, 6 horas da manhã, e eu parada assim, eu falei, não vou aguentar por isso muito tempo, não. Eu falei, vou ter que sair. Nesse meio tempo, aquele escritório, mesmo escritório que eu trabalhei de seguro de saúde, uma amiga minha me ligou e falou assim, olha, você não quer voltar para cá?
Eu falei assim, eu acho que eu vou voltar, porque eu não tô aguentando esses horários aqui dessa loja, tá um pouco complicada lá. Volta, pode voltar, tem lugar para você aqui. Voltei, menina, pro escritório, falei, gente, eu vou ficar aqui até, né, eu Semana que arrumar outra vem, até semana coisa, que vem. né? Porque esse lugar realmente, e assim, eu não sei, tá? O ambiente lá não era dos melhores e também tinha aquela coisa que eu falei, gente, eu não tô acostumada com escritório e assim, todos os dias as mesmas pessoas, né? Uma coisa que também a gente não tá acostumada, a gente tá acostumada ver bastante gente diferente, que nem no aeroporto, eu via as mesmas pessoas, mas era mais dinâmico, né? Eu tava ali, depois eu tava lá no portão de embarque, depois eu tava lá no check-in. No escritório, não. Eu tava sentado o dia inteiro, o povo tava. Porque assim, agora a fofoca não é mais assim, tic, 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 a fofoca é tudo pelo computador. Então eu só via as carinhas Ah! assim, sabe? Ou às vezes nem fazia carinha, tava ali, ó. Você passava por detrás, você via a tela. Eu falei, gente, eu tô achando que esse lugar também não é para mim. Mas vamos ficando aqui, né? Porque eu falei assim, gente, eu quero trocar meu carro, então eu preciso desse trabalho. E nesse meio tempo, olha como as coisas são aqui, Ju. Aqui as coisas são muito fáceis e práticas. É. Eu queria trocar meu carro, aí eu fui numa concessionária, tá, você paga tanto quanto por esse carro? Tanto. Aí eu falei, meu marido, não, vamos vender esse carro a gente mesmo, a gente consegue vender ele mais caro. Meu marido falou, eu nunca vendi um carro aqui, menina, eu sempre vou lá, entrego um, pego o outro. Falei, mas agora nós vamos vender, vamos descobrir como é. Vendemos o meu carro, conseguimos vender ele rapidinho. A pessoa veio com um monte de dólares assim, eu só assim, ó. Eu, que Tô rica, delícia! jogando pra cima. Tô rica, já tinha visto o carro que eu queria, também não podia ficar sem carro, porque dependia do carro para trabalhar. Aí já peguei, falei, isso aqui vai ser a entrada, fui lá. Amiga, um paycheck, que é o Olerite. A entrada, um paycheck, pum, comprei o carro. Já Olha saí só, com o é que é carro na muito mão. barato, né, André, os carros aí. Então, é assim, como que eu vou te dizer? Além de ser mais barato que no Brasil, obviamente, não tem aquela burocracia, entendeu? A coisa mais rápida. Isso que eu Tu não dá tinha. uma entrada e já sai com o carro, às vezes. Uma amiga minha fez isso, Exatamente, porque assim, no sabe? meu caso aqui, eu não sei como tá no Brasil agora, mas aqui a pontuação de crédito, que chama Credit Score, é de 1 a 850. E você constrói o seu crédito. Como? Fazendo contas, tendo um cartão de crédito, pagando em dia, não utilizando mais do que você pode utilizar do cartão. Se você tem um cartão de 1.000 e você utiliza os 1.000, seu credit score nunca vai subir. Mas se você tem um cartão de 1.000 e utiliza 100, ele sempre vai subindo. Por quê? Porque você não utiliza o cartão na totalidade e você paga em dia. Então você tem que construir o seu crédito. E uma das melhores maneiras de construir o crédito é você fazendo uma dívida de um carro, porque isso ajuda a crescer o seu crédito. Poxa, essa menina ela paga, né, todos os meses, paga certinho, paga em dia, o crédito. Então, quanto maior o seu crédito, melhor é para você. Por quê? Porque os juros são mais baixos e muitas vezes você não precisa nem do paycheck. A pessoa checa, o seu crédito é tanto, tá, para você é assim, pode levar o carro sem entrada. Ah, sem entrada, que legal. Eu acho que a minha amiga fez isso. Acho que foi sem entrada dela. Porque aqui dá para É, levar assim como entrada, né? Acho que no Brasil pode levar com entrada. então, no Brasil pode, mas acho que os juros fica bem alto, né? Quando você compra um carro sem entrada, não É, é? mas sem pagar não pode, mas aí pode. Então, aqui pode, aqui você pode Legal. levar o carro sem entrada, mas porque você tem um credit score bom, né? E muitas vezes você não precisa nem apresentar o seu paycheck. Eu levei porque era o meu primeiro carro, eu não tinha um credit score alto, então eu tive que comprovar que eu tinha um trabalho. Sim. Mas depois, você não precisa nem comprovar que você tem um trabalho, eles vão acreditar que você vai pagar, né? O americano é assim, eles acreditam, mas também se você pisa na bola, esse é um país de leis, né? Esse é um país que eles acreditam em você. Então, se é uma pessoa que não gosta de seguir, eu não tenho esse problema porque eu sempre fui muito certinha, eu sempre sigo as regras e sempre, para mim não tem problema, mas é uma pessoa que não gosta de seguir, esse não é um país para essa pessoa, É. realmente. E aí eu tava feliz, então, tava com meu carro novo, tinha esse emprego, mas eu falei, ai, gente, mas eu tô perdendo meu tempo. Aí o que aconteceu, amiga? Veio a pandemia. Ah, Veio a pandemia,
Aí demitiram um montão de gente, pum, eu fui também. Mas aí eu podia entrar no seguro-desemprego. Pude entrar com o Ah, tá. seguro-desemprego aqui, né? Por quê? Porque eu trabalhava, porque tinha documentação e porque eu pagava os táxis. Então, tava tudo certo. Entrei com o seguro-desemprego e aí a minha enteada falou: ah, entra no seguro-desemprego e tal. Aí eu falei: meu Deus, fui lá eu no computador. E ia lá e via aquilo, aquilo parecia grego para mim, mas eu fui desvendando, porque eu sou curiosa. Fui fazendo não sei o que, me virei. Aí começaram a chegar meus cheques. Aí meu marido falou: olha que legal, fez tudo sozinha, tá chegando cheques. Eu falei: a gente vai aprender. A gente aprende. E aí, depois da pandemia, aí na época da pandemia, eu tenho um amigo que era também comissário da Gol e ele tinha me ligado. Acho que um dia antes de eu estar no trabalho, um dia antes ele me ligou, falou: olha, amiga, eu tô trabalhando numa empresa, tá precisando de alguém aqui, você quer? Aí eu falei: ah, não, porque aqui eu trabalho de segunda a sexta, no escritório que eu tô, e não sei o quê, e é o mesmo tanto. Aí, quando eles mandaram embora, aí liguei para ele: aquela vaga ainda existe? Aí ele: por quê? Eu falei: não, é porque eu tô precisando, eu fui mandado embora, né? Os negócios da pandemia. Ele: ai, amiga, nossa, não, tá sim. Eu falei: mas é o seguinte, toda vez que eu saio do emprego, eu aproveito para dar um pulo no Brasil, porque depois você volta, não tem tempo, né? Ele falou: não, então faz o seguinte, então vai pro Brasil, resolve suas coisas, aí que você voltar, a gente vê. Menina, fui, e isso já era o começo da pandemia, aquele rolo, e eu tava lá no aeroporto, meu marido tava com medo de eu não voltar por causa da pandemia, mas eu fui, fiquei um tempo, vi minha mãe, vi minha irmã, e voltei. Aí, quando eu voltei, falei assim: bom, eu já tô já recebendo seguro-desemprego tem um tempo, eu acho que eu vou voltar a trabalhar. Aí liguei para esse meu amigo, tal, a gente fez toda a entrevista, e aí eu estou nesse emprego já tem um ano e meio. Aê, parabéns! A tua sogra deve estar bem tranquila agora, né? Ai, agora ela fala: meu Deus do céu! Olha, ela já está um ano e meio no emprego, nem acredito. Que ela não levava fé. Ela falava: gente, essa pessoa não gosta de trabalhar muito, não. Ai, coitado do meu filho. Ah, muito bom. Mas é assim. E nesse emprego, eu sou merchandiser. Então, merchandiser é como se fosse uma repositora. Então, tem os supermercados, e aí, aqui nos corredores dos supermercados, tem uns ganchinhos pendurados, e aí eles colocam, por exemplo, no baking aisle, aí tem lá os copinhos para fazer cookies, os negócios de confeitar bolo, e eles vão colocando. E a empresa que eu trabalho é essa empresa que põe os produtos lá no supermercado. Então, para mim, é gostoso. Por quê? Porque é um trabalho full time, de segunda a sexta, um trabalho que praticamente eu não tenho chefe, eu faço ele sozinha. Por quê? Porque eu chego no supermercado, vou atrás, pego as minhas caixinhas, coloco no meu carrinho e eu vou indo de corredor em corredor, colocando os produtos. Aí na volta eu venho com o meu tablet, meu scanner, e vou escaneando e vou fazendo a ordem. Terminei esse? Próximo. Então eu tô Ah, assim na rua legal. o tempo inteiro. Aí Dinâmico. é dinâmico, porque eu tô, ai, quantas lojas, né? Eles falam lojas, né? São supermercados. Quantas lojas você vai fazer hoje? 3. Então, saio de uma, faço essa, aí saio dessa, vou para outra, saio da outra, vou para outra. Fiz minhas 8 horas por dia, vai, casa. Legal. Então é um trabalho gostoso, e assim, a gente faz amizade com as pessoas do supermercado. Aí tem os que vêm: ah, hello, my friend, how are you? Fala inglês, né, que é importante. Falo inglês, converso com as pessoas, né? As pessoas que recebem os produtos lá atrás, que é o receiver, e tem os managers, porque aqui tem manager para tudo quanto é coisa. Então você vai no supermercado, aí tem o store manager, que é o grandão, aí O vem o gerente maior. assistant store manager, que é o assistente dele, aí vem o grocery manager, que é o assistente dele, e aí vem o assistant grocery manager, aí vem o meat o grocer do meat department, e aí é um montão de manager. Enfim, e Legal. muitas vezes a gente tem que fazer alguns displays na loja, assim, e aí você tem que falar com eles, né? Para ver quais são os produtos que eles querem. Muitas vezes eles querem mudar, eu quero tirar esse daqui, quero colocar esse. Então aí eu tenho mais uma, como que eu vou te dizer, mais uma interação de falar mais inglês com eles.
Muitos falam espanhol, mas obviamente que a maioria vai vir falar comigo em inglês, porque estou aqui, né? Sim. Então, mas aqui o pessoal é bilíngue, fala inglês e fala espanhol. Isso que eu acho muito legal, porque tem muito latino, então eles se viram, né? Eles aprendem. E os americanos mesmo é mais difícil você encontrar um americano que fale espanhol. A gente fala o idioma deles, ok que eles estão no país deles. Mas é legal quando você aprende um outro idioma, porque eu sou curiosa, eu gosto de aprender. Se eu fosse americana e estivesse vivendo aqui no país de latina, eu já estava falando espanhol, ó. Mas eles falam umas palavrinhas, e eles acham que, né, que brasileiro também fala espanhol. E lá, quando eu trabalhava na Norwegian, o pessoal falava assim, Andréia, elas gritavam para mim, Andréia, quando era voo para Espanha. Aí você pode traduzir para mim? Eu tô entendendo o que ela tá falando, eu quero que você responda isso, isso e isso. Aí eu respondi em espanhol. Aí ela falou assim, no Brasil fala espanhol, né? Eu falei, não, no Brasil fala português. Ela falou, então quer dizer que você fala português, espanhol e inglês? Falo. E elas eram muito legais, que elas contavam piada e falavam assim, chama Andréia, chama Andréia. Aí vinha e contava piada e e eu ria também, porque eu falei, gente, eu tenho que fazer parte, eu tenho que rir, que eu entendi a metade da piada. A outra metade eu não entendia. Mas elas eram tão bacanas que, assim, teve uma vez que elas chegaram, eu estava saindo do aeroporto, elas gritaram. Não, elas chegaram com uma bolsa, assim, sabe essas bolsas retornáveis? Sim. Recicláveis, supermercado? Eu falei, nossa, que bolsa bonita, adorei. Vou comprar uma para você amanhã. Aí eu, tá bom. Aí, no outro dia, eu tava lá no estacionamento do aeroporto, ela gritou, Andréia! Eu falei, meu Deus! Aí ela abriu o porta-mala do carro assim, fez assim, pega a sua bolsa que tá aí. Aí eu fui lá, peguei, eu falei, ai, obrigada! Cumpriu a promessa. Cumpriu a promessa. Elas eram muito legais, elas eram da Jamaica. Olha, e na que Jamaica legal. fala inglês, sabia? Aí eu falei, gente, falei, mas na Jamaica fala inglês, eu também já tava assim, né? Um pouco ignorante, né? Porque a gente não tinha voo pra Jamaica. Ela, menina, mas na Jamaica fala inglês. Eu, tá. Então, mas olha, era muito, muito gostoso. Tinha suas coisas, porque, né, em todo lugar tem, mas assim, na maioria é muito legal. E eu tô levando de boa, por quê? Porque para mim tudo é novidade, tudo eu tô aprendendo. Então, cada coisa que eu faço diferente, ou que eu encontro uma outra oportunidade, eu falo, gente, isso é muito gostoso. E assim, entre trabalhos, muitas vezes eu fazia Uber. E Uber é muito gostoso, porque assim, tem uma rádio aqui à noite que a menina chama Delilah, que na verdade é da Lila, né? Mas ela tá. fala Delilah. E ela conta as histórias românticas do povo e depois coloca a música. Apareceu da cidade. Rádio Cidade. Isso. Então ela contava a história romântica e eu falava assim. E aí eu via que cada dia eu tava entendendo mais aquela história romântica. E aí depois vinha a música. E aí eu tava aí escutando Delilah, falando com a minha prima, mandando altos áudios para minha prima. Assim, minha irmã fala, meu Deus, se eu mandar um áudio desse para minha irmã de muito tempo, minha irmã quer morrer. Mas eu e minha prima, a gente mandava áudio de 9 minutos. Essa sou eu. Eu sou assim também. Eu e minha prima, a gente é assim. E aí eu ficava lá conversando com ela, fazendo Uber. Nossa, e tava. E o Uber é assim. Se acontece alguma coisa que a pessoa, por exemplo, cancela, você fica com a comida. Tá. Ou se você não encontra o endereço, e você encontrou o endereço, e você dá 10 minutos, a pessoa não desceu para pegar, também começa a contagem regressiva no seu celular. Aí, quando legal. termine a pessoa, porque aí o Uber vai contactar a pessoa. E se o Uber não consegue contactar a pessoa e eu também não consigo, aí começa a marcação do tempo, né? E aí é contagem regressiva. Aí, quando chega no zero, o Uber te manda uma mensagem: pode jogar comida no lixo. Você acha mesmo que eu vou jogar comida no lixo? Imagina, não jogo comida no lixo. Aí, de vez em quando, eu aparecia aqui com uma pizza, um hambúrguer. Legal. Olha, muito legal. Então, assim, agora eu tô nesse trabalho e eu, assim, de verdade, eu adoro meu trabalho, adoro mesmo. Mas, obviamente, que a gente vai tendo sempre que buscar alguma coisa que a gente possa melhorar sempre, e Sim. principalmente no idioma, né? E, e eu também não esqueci de contar que eu fiz, quando teve seleção da Norwegian, que agora a Norwegian depois quebrou, né? Não existe mais. Não Mas ela sei. fez seleção aqui para comissário.
e eu fiz a seleção, e eu até fui muito bem na seleção. Só que nessa época eu não tinha minha documentação. Ah, que Então eu pena. fui, né? Fui porque eu falei, gente, eu fui chamada, eu vou, porque assim eu participo de uma seleção e eu vejo como é. Mas obviamente que eles me chamaram porque eles precisavam de uma documentação ok, porque eles iam fazer voos internacionais, então não dava para eu ter né, não ter a documentação ainda. Eu falei, não, mas olha, eu tenho a carta, vai chegar, mas eu sabia que não. Mas foi muito legal. E eu fiz com um amigo meu, que também era comissário da Gol, e ele entrou. E eu fiquei muito feliz por ele. E ele voou 9 meses na Norwegian, até que veio a pandemia, e aí quebrou a companhia e tal. Mas eles vão voltar agora, vão voltar com outro nome. E eu tô muito feliz por ele, porque ele não vai precisar fazer seleção, ele vai voltar direto pro treinamento, né? Legal. Ah, e é legal que ele estando na empresa e tu já tendo trabalhado, se for o mesmo corpo diretivo e tal, de repente tu entra também, né? Tu já fez uma Então, seleção e tal, agora já tem a documentação, já chegou a tua documentação. Então, chegou, eu tô na fase agora, porque assim, aqui primeiro chega a residência temporária, depois vem a residência permanente, e depois a próxima fase seria a cidadania americana, onde você já pode tirar um Sim. passaporte americano. Né? Eu tô já na fase da cidadania, da residência permanente para a cidadania. Ah, que Então, show! então assim, esse ano mesmo eu já posso aplicar para a cidadania, né? A gente faz a prova da cidadania, tem que estudar, tal, gerar bandeira. Aí você, né, cidadã, pode tirar o passaporte americano. Aí, a partir desse momento, eu não vou ter problema nenhum com companhia aérea nenhuma. Porque aí eu vou ter o passaporte e tá tudo certo, Sim, né? E aí, quem sabe, né? É uma oportunidade agora, porque assim, claro. é diferente você fazer os voos, por exemplo, de bate e volta que tem aqui, como a Spirit, a JetBlue e tal, do que uma companhia aérea, no caso da Norwegian, que fazia os voos daqui, mas eram voos long haul, que saíam daqui e iam para outro lugar. E aí, esses voos, você fica 3, 4 dias fora, vem, fica 2, 3 dias em casa. Então, essa é uma rotina que eu praticamente não vivi, né? Em Ah. todo esse tempo de aviação. Você chegou a viver essa rotina, né? Porque você estava no Internacional da Varig? É, eu fiquei nos 2 últimos anos, eu consegui fazer alguns, tipo, 2 dias inativa em Londres. Isso, olha que delícia. Esse é o É, melhor, né? é, muito bom. Esse é o melhor. Então é isso. Eu sei que a minha trajetória toda foi essa, mas assim, isso dependeu de mim, por quê? Por vários motivos, né? Então agora eu vou falar para quem de repente se encontra na mesma situação que eu estava, porque eu estava assim extremamente satisfeita, né, com várias coisas, né? E aí, quando eu cheguei nesse ponto, era um ponto que não tinha mais como você voltar atrás. Eu falei, não, é agora ou agora, essa é a minha chance. Porque eu lembro que eu tive uma chance, porque assim, eu sempre quis morar fora do Brasil, né? Eu não sabia onde, mas eu sempre quis morar fora do Brasil. Eu tive essa chance quando eu tinha quase 30 anos, porque foi na época que a VASP mandou um pessoal embora. E aí eu tinha, a Márcia sabe disso, né? A Márcia é da minha turma da VASP. E a gente tinha 4 anos e pouquinho, todo mundo foi mandado embora. E o pessoal demandou, porque comissária é assim, quando você conhece o mundo, você quer ir para fora mesmo. E aí o pessoal falou, uns vieram para os Estados Unidos, outros foram para Londres, e me chamaram, Andréia, vamos. Nessa época eu tinha a Bruna, que é a minha irmã, ela tem uma diferença de 18 anos minha, né? Eu tinha 18 anos quando ela nasceu. Nessa época ela era muito pequenininha, ela tinha 10, 11 anos. Aí eu falei, não, eu não vou. Sabe, eu poderia ter essa chance, né? Eu falei, não, eu não vou, porque, né, a minha irmã tá aqui, e ela é muito pequenininha ainda, tal, então eu não vou. Mas, quando surgiu a oportunidade depois dos 40, né, com 40 e poucos anos, eu falei, é agora ou nunca. Que É agora legal. ou nunca. E eu queria ir para Londres, olha só, eu tenho um amor por aquela cidade. Meu Deus do céu, eu tive o prazer de conhecer Londres em 2012, fiz uma viagem com um amigo meu, foi muito legal. E assim, mas eu acho que se eu fosse para Londres, talvez eu ficasse muito depressiva, porque eu acho que Londres, e como ele tem aquele clima, porque eu gosto de calor, eu sou do calor. Ah, é. Clima frio já ia me. Eu preciso de sol. Então, eu acho que Frio e bem agora, úmido também. bem muito. Então, agora eu tô no meu momento, tô feliz porque eu tô vivendo uma fase bacana da minha vida, né? Que eu tô casada, tô muito feliz. Deus abençoe E o casamento de vocês, coisa obrigada, boa. Demorou, obrigada. O mas seu chegou. demorou, Demorou, mas menino. chegou.
Por isso que eu falo, meninas, não desistam, porque existe uma luz no fim do túnel. Eu conheci o Otávio aos 39, então tu conheceu teu marido aos 45, mais ou menos? 45, Antes, por né? aí. Antes, 44, mais ou menos. Meninas, o príncipe tá em algum lugar. Às vezes só precisa de um tempinho a mais e prestar atenção nos sinais que a vida traz pra gente, né, André? Exatamente. Ficar Principalmente prestando atenção seguir nos aquilo que sinais. você quer de verdade. É, que legal, Que que bacana. show. Eu vou só cumprimentar quem tá chegando aqui. Nossa, Ah, tá eu bom. tô lá no. Aqui aí. A Bruna falou que. E me apresentou esse caminho que eu amo. Ah, da Via Santo, Ah, que legal. linda! Ela ama mesmo, ela ama. Ela é uma ótima comissária. Que amor. A Hilda. Oi, Hilda e tio Paulo, bem-vindos. Oi, Show. Os tio, amigos lá do bem-vindos! Sul. Que legal! Legal. Tô sempre nas lives acompanhando. Ah, que Amigos barra bacana! parentes. A Hilda é mãe da minha cunhada, no caso da Priscila, que tá na Islândia com meu irmão. Ah, é verdade, você tem um irmão que mora na Islândia, né? A Que Hilda é mamãe da Pri. bacana! Que Uhum. legal! E a Kátia Lobato. Oi, Kátia, Oi, bem-vinda. Kátia, quanto tempo, menina! A Kátia é uma querida, eu adoro ela, que Sim. legal, que legal. O meu compadre falou que estava assistindo, Ayrton. Será que ele tá aí? Deixa eu ver. O Henry Ocando. Saludos desde Miami. Ah, meu marido. Ah, ele! Bem-vindo, Ele. Henry! Aqui, ó. Bem-vindo! Que legal, que legal. Que show. Vou tocar agora o meu marido. Oi, Ah, meu que amor, legal, bem-vindo. Otávio. Ele tá estudando agora, ele tá lá embaixo, ele tá estudando, mas ele deu uma passadinha, depois ele assiste a live toda. Que Olá, boa bacana, noite que a todos. bacana. Show. Boa noite, Otávio. Adriana Piorone. Piorone? Boa Adriana. noite, bem-vinda. A Adriana é minha prima. A Adriana é aquela que eu te falei dos áudios, assim, que a gente manda áudios intermináveis. Ela me manda e eu mando para ela. Eu compreendo vocês, eu Que gosto também. legal. A Bruna tá chamando o cunhadinho de lindo, legal. Ah, que A Hilda legal. disse: nada acontece por acaso, linda história dessa linda moça. Ai, que Ah, amor. obrigada, que linda. É verdade, nada acontece por Nada acaso. acontece. A minha sogra linda. Oi, Rosana, bem-vinda. Olha a sogrona, que legal, que bacana. Cheguei, boa noite. Que legal. A Bruna falou que estava linda de noiva. Ah, Estava mesmo. obrigada. Tem uma foto aqui, ó, não sei se dá para ver. Toda elegante. Caneca, tá Toda os lindos, trabalhada em Las Vegas. maravilhosos. E esse Toda buquê trabalhada. vermelho? Esse buquê vermelho, na verdade, o fotógrafo tinha, né? Graças a Deus. Ah, tá. Porque eu Que bom. perguntei, porque eu falei, gente, onde eu vou arrumar um buquê em Las Vegas? Nossa, mas a ficou gente tão tem. bonito. E olha que legal. Porque deu contraste. Deu um contraste, ó, tá Uau. vendo? Ai, que linda. Totalmente Muito legal. princesa. Ai, princesíssima. Princesa. Ah, louca. E merecido. Olha quem tá aqui. Obrigada. O Quem? Ozzy. Oi, Ozzy, bem-vindo. Amo Ozzy. Nossa, o Ozzy é um dos meus melhores amigos. Eu amo Ozzy. Ai, Que querido, legal. é um fofo. Saudades, ele falou. Muita Beijo, saudade Ozzy. do Ozzy. Muita, muita, muita. Ele é um querido. Nosso amigo aeromoço, como diz outro. Aeromoço, Aeromoço. verdade. Aeromoço. A Bruna falou, depois de tantos anos em um emprego só, mudava todo mês. Bem isso. Pior que é. Eu acho que tu tirou aquela crença de que é uma profissão a vida toda. Gente, eu posso experimentar. Aqui tem abundância em profissão, né? E trabalho. Vou fazer isso, vou fazer várias habilidades. Olha quanta coisa que tu desenvolveu. Quanta coisa, menina, é verdade. Não que parava legal. em nenhum emprego. Agora a sogra tá mais tranquila. Agora ela tá mais tranquila, tadinha. Irmã linda, a Bruna falou. O Otávio voltou da aula. Voltei da aula. Da aula. E a Kátia, beijos, André, felicidades na nova jornada. Que linda, beijo, Catita, beijos, beijos. Que legal. A Kátia tá fazendo biomedicina. Poxa, isso é muito legal. Vários projetos, tá? Tô trabalhando na biomedicina agora. Tá certíssima, ai, que bacana, que gostoso. E alguém que tá aqui na live, pelo menos as pessoas que estão aqui, eu acredito que não seja nenhuma delas, mas talvez o Ozzy
Vocês já pensaram em viver fora do Brasil? Algum de vocês já pensou? A minha mãe sempre quis, ela não chegou a morar. Meu pai, quando era mais novo e tal, quase foram talvez para Miami, não sei que parte, mas aí no final as crianças vieram e tal, e eles não chegaram a mudar. Mas a história da minha mãe eu já conheço, mas alguém de vocês que já, talvez já tenha morado fora, né, André? Já morou fora, ou que tem essa vontade, mas que falta, assim, uma Andréia da vida aqui, né, André? A coragem para ir. Trocando de profissão. É muito legal isso, porque, pensa só, aqui no Brasil, realmente, uma profissão a vida toda. Nos Estados Unidos, não. Tu pode ter várias profissões, igual ela falou, e faz os contatos, vai trocando, conhece aqui a pessoa, aí troca para outro emprego. Agora já conheço a pessoa do emprego, de repente te apresenta a outro lugar. Deixe nos comentários se vocês têm essa vontade, se já viveram fora do país, talvez, ou se tem vontade de recomeçar, igual ela fez. Vou largar tudo e vou trocar de profissão, vou começar uma nova vida. Deixe nos comentários, gente. Fazer tudo novo. E você sabe, Ju, que o Henry ficou 20 dias no Brasil. Ele amou o Brasil, amou. Ficamos em São Paulo, fomos para o Rio de Janeiro, levei ele nos melhores lugares, ele conheceu os meus amigos, foi muito legal. Inclusive o Ozzy conheceu o Henry também, porque assim, o Henry, na verdade, se chama Henry, né? Henry. Henry. Mas no Brasil é Henry. Ele já sabe. Ele é Henry aqui, mas no Brasil era conhecido por Henry. Sim. Abrasileira o nome. Abrasileirou o nome dele. E se fosse lá mesmo na Venezuela, é Henry também. É Henry. Tá, tu vê. Achava que ia ser Henry, alguma coisa por causa do R, né? Mas não é. É Henry. Porque já é o nome em inglês. Então, eu falei, gente, seu pai era um visionário, te deu um nome americano já. Já sabia. Olha que coisa séria. Que legal. Vários sinais, adoro essa... Vários sinais. Muito gostoso. Que legal. A Adriana disse, te admiro muito, prima, tô adorando a live. Que amor. Que legal! Nossa, ela é muito legal. Essa minha prima é muito bacana, viu? A gente fala de tudo, a gente conversa pra caramba. Aliás, faz tempo que a gente não se fala. Vamos começar a mandar uns áudios aí. Uns áudios de 10 minutos, só pra começar. 10 minutos, pra começar. Que legal. Que amor. A Rosana disse, sim, desde a adolescência queria... tu vê, desde a adolescência, Rosana. Olha, tá vendo? Tem tempo ainda, tá nova? Tem tempo, Rosana. Claro. Os filhos todos crescidos. Então, agora... Quem sabe? Quem sabe, né? Já sabe que emprego é fácil de conseguir. Aqui viu? Aqui não é difícil, não. E aqui você muda rapidinho, as pessoas fazem várias coisas, é isso que eu gosto daqui. E não tem esse preconceito, porque, por exemplo, vou pegar a nossa profissão, né, passada. Eu sou comissária de voos. Tipo, a pessoa talvez podia achar que ela era melhor que o lixeiro, por exemplo, que não é. Isso é legal dos Estados Unidos. Exatamente. Todas as profissões têm o mesmo respeito. Exatamente. Não existe aquela história do cara que chega, você sabe com quem você está falando? Não. Não, porque o catador de lixo tem a função dele, que é tão importante quanto o businessman. Porque se o businessman não tiver o catador de lixo, para onde vai o lixo dele? Exatamente. Mas você sabe que eu acho que a pandemia fez também as pessoas melhorarem nesse aspecto? Porque, assim, nessa pandemia, eu vi muitos comissários fazendo entrega, uns fazendo bolo, ou seja, todo mundo teve que se virar nos 30, e aí eu acho que pensou, poxa, então eu sou capaz de fazer uma outra coisa também, eu posso ter uma outra profissão, né? E todas as profissões são importantes, não é verdade? Eu acho que mudou um pouco a ideia, e eu acho que isso é bacana. E aqui o americano tem essa visão, e essa parte deles realmente eu gosto. Que aqui você pode fazer, desde que seja um trabalho honesto, e aqui o que eles querem saber é quanto você ganha. Tá? Mesmo que a pessoa, por exemplo, tenha documento, mas se ela sabe que ela vai ganhar mais a faxina, ela vai fazer faxina. Agora eu vou te falar, fazer faxina não é fácil. Porque o pessoal fala, não, fazer faxina em casa de americano, é tudo com papel, você não joga água, porque é verdade.
No Brasil, a gente joga água para o contrário. Aqui não pode jogar água, porque primeiro que você jogar água, você vai derreter a parede, né? Que a parede é de papelão. Então, você vai jogar água, já vai abrir um buraco na parede, você vai falar, meu Deus! E aqui tem produto para tudo quanto é coisa. É o produto para limpar o fogão, é o produto para tirar o limo. E assim, você não faz aquelas farmácias, aquelas misturas que você faz no Brasil, que sai até fumaça? Não, aqui tem Vira um uma produtinho bomba. vira uma bomba, menino. Povo. Só que é o seguinte, aqui, se você fizer essas misturas, você morre. Porque os produtos são fortíssimos. Aqui, por exemplo, aqui tem a Cândida, que é o Clorox. Se você jogar muito Clorox, você se intoxica com aquilo. Tem que tomar cuidado. Então, mas tem produtinho para tudo. Mas dá trabalho, dá trabalho. Imagina, o pessoal faz 2, 3 casas por dia. Assim, eu já tive problema de coluna. A minha coluna não aguenta. Nem que eu quisesse. Sim. Não dá. Então, assim, mas para quem quer trabalhar e não tem problema nenhum, a pessoa vai lá e se joga. E ganha dinheiro. Porque não precisa saber falar o idioma também. Não No precisa. início. Exatamente. E ela também não tem um chefe. Ela faz o schedule dela, faz as horas dela, né? Já tem as casas dela. Então, as pessoas gostam de trabalhar num trabalho que elas não dependam de muita coisa, né? E provavelmente eles devem gostar das faxinas dos brasileiros, porque como a gente está acostumado com água, aqui tudo, aquela faxina, limpa bem, e aí é tudo papelzinho, é mais superficial, provavelmente a casa limpa por uma brasileira deve ser mais limpa do que por uma americana, talvez, não sei. Eu também acho, mas eu que sou uma pessoa detalhista, eu demoro assim para limpar o meu apartamento umas 3 horas. Meu marido falou assim: gente, você não serve para fazer faxina. Falei, por quê? Porque você demora muito. Já ia ser demitida na primeira semana, Na demora primeira demais. semana, gente, porque eu demoro demais, mas é porque eu demoro demais porque eu faço a coisa bem feita, tudo limpinho, tudo arrumadinho. Tá certo? Ai, guria, mas que legal. Que Quanta aventura, gostoso. hein? Então, quantos Você anos vê. isso? Desde que tu foi até agora, quantos anos? Então, eu comecei a namorar com ele em 2015. Em 2016 eu saí da Gol. Em 2017 nós casamos. Então, veja quanto tempo, mas que eu tô aqui mesmo, eu vim em 2016, né? Então, são 4, 5, 6 anos. E Essa quantos empregos trajetória. já? Quantos trabalhos? No, Já perdeu as contas, que no, legal, pelo menos uns 6, né? E nesse meio tempo eu fazia Uber também, que né? Quando eu legal. tava eu, era difícil ter um intervalo de um trabalho em outro, porque geralmente eu saía de um, já entrava em outro, né? Mas quando eu tinha algum tipo de intervalo, eu fazia também Uber Eats, que eu adorava. Agora tem uma coisa engraçada para contar do Uber Eats. Uma vez eu tava tão louca fazendo Uber Eats, eu fui no restaurante aqui em Weston, um restaurante italiano. Menina, eu peguei um pedido, uma ordem, mas uma ordem gigante. E assim, tinha de tudo. Tinha massa, tinha, porque você vê na nota, né? Tinha salada, tinha sobremesa, tinha tudo. Sei que eu peguei assim umas 3 sacolas do pedido. E aí eu coloquei no carro e eu voltei para pegar, acho que um guardanapo, pedi para pegar guardanapo. E aí, quando eu voltei, o meu carro nessa época era um carro mais velhinho, então não era aquele carro que tem controle, alarme, nada disso. O meu era com a chave. E Sim. aí, quando eu voltei, eu tinha trancado o carro com a chave dentro. Menina do céu! Amiga, eu sentei na calçada e eu comecei a chorar. Mas eu chorava. Mas eu chorava. As pessoas falavam assim, moça, você tá bem? E chorava. Aí eu liguei pro meu marido. Você não sabe o que aconteceu. Eu tranquei a chave dentro do carro. Porque assim, eu vivia trancando a chave dentro do carro. E aí, o que eu fazia? Eu deixava o porta-mala aberto, que daí eu entrava pelo porta-mala. E o povo me Sim. via entrando pelo porta-mala. Falava, gente, olha isso! Nesse dia, não sei porquê, meu porta-mala estava trancado. Porque quando eu tranquei, eu fui pro porta-mala. Falei, vou entrar Sim. pelo porta-mala. Tava trancado. Aí, liguei pro meu marido. Aí ele falou, peraí que eu tô indo aí. Fui. Aí, nesse dia, eu liguei pro Uber, né, para falar. Porque a pessoa do Sim. pedido me ligou, me xingando, aonde está o meu pedido, a minha ordem? Moça, a sua ordem tá trancada dentro do meu carro. Peraí que eu tô
tô resolvendo esse problema. Aí, liguei no próprio Uber e expliquei. Falei, olha, eu estou em frente ao restaurante, eu acabei de retirar essa ordem, só que eu tô tendo um problema, porque eu tranquei a ordem dentro do carro e eu tô esperando agora o chaveiro para abrir o carro para eu poder levar. Aí ele falou, não, faz o seguinte, já vou pedir essa mesma ordem lá no restaurante, outra ordem igual, já vou pedir para outra pessoa buscar essa ordem, levar para ela, e essa ordem aí não tem problema, fica aí, pode jogar fora. Eu falei, meu Deus! Aí chegou Tu meu vê que marido, legal. levou o chaveiro abriu, né? Puxou lá o negócio do meu carro, colocou um negocinho, abriu, e aí a gente veio para cá. E aí tava o namorado da minha enteada, eu e meu marido. Quando a gente começou a abrir as sacolas, tudo que eu chorei, eu ria. Eu falava, meu Deus, isso é um banquete. Assim, pasta carbonara, peras ao vinho, salada. Eu Que falei, meu chique. Deus do céu, era uma ordem de quase $200. Era cento e poucos dólares. Eu falei, Deus, obrigada. Chorei tanto hoje, porque eu falei, meu Deus, o Uber vai me escoaçar. Eu pensei assim, Sim. eu vou ter que pagar essa ordem. Mas É. não, o Uber tem um seguro para isso, Que né? Para legal. qualquer Aqui eu não coisa que sei se é possa assim. acontecer. Não sei se é Aí assim eu no não Brasil. sei. Eu sei que aqui a gente comeu. A gente... É. Ah, Ele falou Otávio, que é é? assim, meu amor? Ah, ele falou que é assim também. Ah, tá. Então, aí eu Ah, sei que que a gente bom. comeu tudo isso, e aí eu falei, meu, mas um susto que eu passei. Essa foi a primeira vez que eu sentei na calçada e chorava. Falei, meu Deus, eu vou ter que pagar $200. Ai, André, que figura. Ai, mas olha, muitas emoções, muitas coisas aconteceram, mas graças a Deus tá dando tudo certo e em breve vamos fazer outra live contando mais aventuras. Não, e é legal tu contar isso no teu canal. Ah, Gente, essa sim! história do carro. Você pode contar até assim os episódios. O que vocês acham? Ela pode começar o canal agora? Ah, histórias. Tu pode, que isso aqui é uma baita de uma história. Né? São Aham. várias possibilidades ali que tu teve de trabalho. Mas se a pessoa passa por um vídeo curtinho, tu pode fazer ou tu faz um corte da live, talvez. Ah, Ou tu conta, também. gente, uma história aqui, se acontecer com vocês e tal. Até para as pessoas que trabalham com Uber, né? Se acontecer alguma coisa, já sabe. Que não precisa nem sentar e Exatamente. chorar na calçada, é só Não ligar pro Uber que precisava, vai não dar tudo precisava, certo. mas eu fiquei tão desesperada que eu falei, meu Deus do céu. E depois eu tinha um casal de amigos aqui que eles falaram assim: ah, então a gente quer fazer Uber Eats, mas a gente não sabe. Eu falei, não tem problema, eu vou com vocês, tá? Vocês querem? Passa aqui em casa que eu vou com vocês. Aí eles passaram aqui, era um casal, né? Aí fui mostrando para eles como era a aplicação, tal, ficando com eles. Aí falei, bom, agora é a hora de entregar a ordem. Falei para ela, vai. Ela, ai, mas eu tenho vergonha. Eu falei, que vergonha nada. Toma, vai lá, bate na porta e entra. E entrega para a pessoa. Aí ela foi lá, bateu na porta, entregou, voltou. Eu falei, é só a primeira vez, depois não dói mais. Não tem problema nenhum. Aí eu fiquei com eles a noite inteira fazendo Uber. E depois eles me deixaram aqui. Nossa, Ju, eles nunca esqueceram de mim, nunca. Sim, que Ah, e depois legal. eu encontrava com eles fazendo Uber. Olha, a gente nunca esqueceu que você que ensinou a gente. Assim como a tua enteada te ajudou também no primeiro dia. Assim Olha como que a minha legal. enteada me ajudou. Foi Te trouxe muito legal. segurança. Que legal. Foi muito legal. E agora também contando, né, na parte de estudos, né? Porque assim, eu sempre fiz vários cursos aqui de inglês também. Quando eu cheguei aqui, eu fiz um curso que chama ESOL, que chama English as a Second Language, né? Que é para pessoas estrangeiras que vêm para cá e tal. Então você chega, Sim. né? Você se matricula, é um preço bem acessível. E aí eles fazem uma prova com você para ver que nível que você tá. E aí você vai tendo as aulas na própria escola, né? Então, só que são aulas à noite, que é para o pessoal que trabalha de dia e vai à noite. Ah, E aí legal. eu fiz fiz acho que uns 2 ou 3 módulos e conheci bastante gente também aí. Aí que eu conheci essa senhora com esse senhor que eu fiz Uber com eles, né? Eu fiz assim muitas amizades na escola. Tanto é que uma vez a gente foi numa loja de imóveis, aí o vendedor falou, Andréa? Aí eu falei, fulano, esse daí com você, é verdade, não sei o que. Meu marido falou, olha como você já está conhecida. Na loja de imóveis, a pessoa conheceu você. Eu tô aqui tem 20 anos, o povo não me chama.
Você acabou de Vamos chegar. fazer aula de inglês, então. Diz para ele, Fazer, vamos fazer uma aula de inglês. fazer aula de inglês, mas eu preciso voltar, assim, nesse sentido. Mas agora, aqui, tem os colleges, tem as faculdades, e nas próprias faculdades eles dão também aula de inglês e dão os cursos. Que, de repente, é interessante quando a pessoa quer aprender inglês, ela fazer um curso, que daí ela já tira a certificação do curso e já aprende inglês automaticamente. Sim, legal que pode trabalhar durante o dia, fazer a escola durante a noite. É, exatamente. As escolas aqui, eles falam híbridas, né? Híbridas é que você vai, tipo, uma ou duas vezes na escola e faz tudo online, Ah, que que é legal. bem interessante, que eu acho que talvez seria meu próximo passo aqui para ir cada vez mais Melhorando o teu inglês. avançando, Que avançando, claro. legal. Porque é muito legal. Tem muita gente que chega aqui, muita gente chega aqui e já sabe que assim, eu tinha uma base até boa, porque obviamente que a gente tinha que fazer credenciamento todos os anos e tal. Então a gente tinha uma base bacana do inglês, mas obviamente que quando você chega e fala com o americano, não é nada daquilo que você aprendeu, esquece. Uh-uh. Porque eles vão falar no ritmo deles e você vai ter que se virar nos 30. Então, e tem gente aqui, eu conheci uma amiga minha que ela aprendeu inglês vendo séries, você acredita? Sim, Eu falei, gente, eu não sou essa pessoa de ver séries e aprender inglês. Obviamente que aqui em casa a gente assiste tudo em inglês, a televisão não tem nada em espanhol nem em português aqui. Tudo é em ótimo. inglês. Então meu marido falou, tudo vai ser em inglês exatamente para você treinar o seu listening e sempre tá escutando. Então aqui eu me viro bem. Então a gente vê séries, a gente vê documentários, a gente vê notícia, é tudo em inglês. Mas obviamente que eu moro em Miami, né? Miami, se você não fala inglês, você fala espanhol, você dá seu jeito. Morando lá para cima é diferente, mas ai, não gosto do frio, meu marido também não, a gente gosta do calor, a gente gosta daqui. Tem praia, tem jacaré também, mas tem praia, é muito gostoso, amiga. Inclusive, você e seu marido estão convidados quando vocês vierem para Oh. cá. Vocês já têm um lugar para ficar aqui em casa Ai, obrigada. e vocês estão convidadíssimos para ficar aqui, para a gente mostrar como que é essa região aqui de Weston e tal, que é bem bonito. Aqui é mais perto de Fort Lauderdale, onde tem os canais, né? Sim, sim. Então, Fort Lauderdale aqui é chamado de Veneza dos Estados Unidos, né? Porque os maiores os iates assim, atracados em frente às casas, é uma coisa de louco de ver, assim, é Que muito lindo. legal. E tem os restaurantes que ficam em frente a esses canais, que é uma delícia, porque você vê, você tá ali, você tá em frente ao canal, aquela brisa, aí chega aquele povo com iate, aí o garçom vai lá servir o pessoal. Fala, Surreal o meu negócio. Deus, Ai, delícia, que essa show. riqueza. Muito Talvez a bom. gente vá de belugo já, com o nosso motorhome. Uau, que Provavelmente, porque a gente vai legal! primeiro viajar aqui no Brasil e depois a gente vai. Então, provavelmente, os Estados Vai Unidos vai ser o estender. primeiro. Vai estender, sim. Mas vocês já compraram? Já Não, tá só o tudo. Como que caminhãozinho, tá? mas ainda não está sendo feito. Tem que fazer um. Tem que fazer o corpo do caminhãozinho. Você sabe que aqui, os Estados Unidos é um país que tem esse, como que eu vou te dizer, essa infraestrutura para esses motorhomes que aqui eles chamam de Sim. RVs. É, Arvis. Então, o sonho do americano é se aposentar, comprar um RV e vazar. E você vê aqueles senhorzinhos dirigindo, tem uns que colocam a moto atrás, outros colocam o barco, outros colocam outro carro, outros não só com RV, e eles estão escutando música country, estão lá assim. E tem muita infraestrutura para isso aqui. Muita gente que mora mesmo nesses RVs. Sim. É, a gente vai morar também. Mas agora a Que cultura está delícia. começando aqui no Brasil, não tanto quanto nos Estados Unidos, só que aqui é muito caro. E aí é muito barato. Aqui é muito Só que é barato. uma pena que a gente não consegue comprar direto daí, porque é a gasolina. E pra gente tem que ser diesel. Isso que eu ia perguntar, porque a É, gasolina está extremamente cara, é, e aí o diesel é mais barato, e todos daqui eu acho que são a gasolina. são. A gente já pesquisou. Ah, 16 mil dólares e o negócio assim, parece um ônibus, um trailer é, gigantesco. Eu falo, é, meu Deus, só que não dá por causa da gasolina, não tem como trocar, isso aí ficaria muito caro para trocar o tipo claro. de combustível, no caso. Poxa, e vocês vão vir Mas para o motorhome, que brigadão, a gente vai, delícia! Ai, a sim, gente estão vai visitar vocês. convidadíssimos, que Brigadão. bacana! Gente, já tem nome motorhome, é Beluga? Já, belugo. Belugo, que É. bacana! Depois eu te mando o canal, a gente tem um canal já, claro, só do comecinho,
mas eu te mando, aí tem a foto dele, assim, isso é bem fofinho. E você vai ter nesse canal todas as viagens, obviamente, que vocês vão fazer com ele, né? Muito bacana. Olha, isso é muito legal. Você também é uma pessoa que eu admiro, porque você também mudou a sua vida assim, pum! Saiu daquilo que você gostava, tá fazendo uma outra coisa que você gosta. Sim. E tá super feliz, né? Que bacana. E o mais legal que eu acho, Andréa, muito obrigada. Eu acho que tem muito, assim, acho que da fé também no meu caso. Porque eu sigo muito a minha intuição. E para as pessoas que estão assistindo a gente, confiem nos sinais que a vida apresenta. E o lance de sempre procurar a parte positiva da história. Porque vocês perceberam que a história dela teve um monte de, tipo, poderia ser desgraça para alguns. Só que foram bênçãos, até o lance do carro. Tá dentro do meu carro, eu vou perder meu emprego, o Uber vai me cortar. Não, ela teve um banquete na casa dela. Sempre tem um lado positivo nas coisas que vão acontecendo na vida. Agradeça. E muitas vezes o que parece ser ruim é uma bênção na vida de vocês. Se vocês estão aí no processo de, sei lá, acabou um casamento, pensa no que aconteceu, qual foi o ganho. Sempre tem um ganho e uma perda em tudo na vida. Mas agora é quase uma ferramenta de coach, mas percebe o que é maior, se é a perda ou se é o ganho. No caso da André, ela saiu de uma profissão que ela amava e tal, mas nada impede dela continuar essa profissão. Só que precisava conhecer o marido. Claro! Precisava desse break, desse espaço entre um sonho, talvez, ali que pode acontecer ainda, mas precisava conhecer o esposo, a família dele que é maravilhosa. Percebam quanta coisa legal aconteceu na vida dela. E pode acontecer na vida de vocês também. Cada pessoa tem uma história, cada pessoa fala que tem uma impressão digital, ninguém é igual, cada um tem a sua história. Tanto que a vida dela, que legal, olha que reviravolta que deu, e ela conheceu pessoas maravilhosas que estão fazendo parte da vida dela, e é só o começo, né, Andréa? Porque imagina, isso é só o começo, tu tem mais uma vida pela frente, várias histórias, depois tu volta para outra, depois ela faz a parte 2 da live, as aventuras de Andréa, muito engraçado, aí tu conta mais histórias. E a vida é feita de histórias e de aventuras. Mas eu acho que é importante isso, da gente sempre buscar o lado positivo das coisas, porque assim, na vida nem tudo são flores e a gente sabe disso. Mas quando a gente tem essa ideia de você buscar tudo de positivo na sua vida, eu acho que a tendência é essa, é de você conseguir cada vez mais. Porque, poxa, eu fui demitida, eu poderia estar assim, meu Deus, eu vou me matar, e agora eu fui demitida, o que eu vou fazer, e não sei o quê. Não, eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu sou uma pessoa assim, quando eu tô diante de alguma coisa, de algum problema, de alguma coisa assim, eu sou uma pessoa de tomar decisões rápidas, sabe? Porque eu acho que você não tem que pensar, você tem que agir. Eu acho que tudo acontece na vida da gente quando a gente toma uma atitude. As atitudes são importantes, não adianta você ficar assim, na gratidão. Você tem... Ok, é importante você agradecer, mas é importante você agir. Muito importante. Total. Porque se você não toma uma atitude, de repente essa live pode inspirar muita gente que tá pensando assim, poxa, eu tô nesse ponto agora, e agora? O que eu faço, né? Eu vou esperar acontecer alguma coisa? Não, você é protagonista da sua vida, você tem que fazer acontecer. A minha vida, sempre eu fiz acontecer, Ju, sempre. Tudo que eu quis, eu fiz acontecer. Eu quis ser comissária, eu corri atrás, eu fiz o curso, eu fui, sabe, desbravando as coisas, sabe? Depois eu quis morar fora, eu vim, eu conheci... E assim, nem tudo são flores. Poxa, tem dia que o pessoal tá falando com você e eu falo, meu Deus, eu queria tanto dominar esse idioma 100%, porque é difícil. Tem dia que você tá melhor para falar, tem dia que você não tá muito bem. E isso acontece com pessoas que falam inglês fluente. Até o meu marido fala, tem dia que eu tô falando melhor e tem dia que eu tô falando pior. Isso é normal, isso não é a sua língua materna, né? Isso vai acontecer, mas o importante é que você... O importante é ter a disposição de você aprender, porque eu acho que a gente nunca regride. Eu acho que desse ponto que a gente está, a gente sempre vai para frente. Eu nunca vou desaprender um idioma, eu sempre vou aprender mais. Então, é nessa coisa que eu tô agora. E o lance também de errar, né? Permita-se errar. Porque, por exemplo, eu saí da aviação. Para minhas profissões, que eu tenho várias, mas eu escolhi me permitir... Eu me permiti sair de algo sólido, bem, mais ou menos seguro, que a aviação é instável, mas... Só que eu falei, cara, eu quero uma vida nova, eu casei, eu não quero continuar voando enlouquecidamente, eu quero morar com meu marido, eu quero dormir na mesma cama, né? Na mesma cama, sentir o meu travesseiro, o cheirinho do meu travesseiro. Não ficar dormindo em hotel e continuar a vida louca e meu marido aqui sozinho.
Uhum. Eu tive que escolher, isso que é legal para vocês que estão nessa fase, talvez de mudança. A primeira coisa, valores. O que te move? No meu caso, é a minha família. A minha família é muito importante para mim. Tanto a minha família, os meus pais, meu irmão, mas a minha família, o meu marido, a minha sogra, as minhas cunhadas, é uma nova família. É isso que me move. Eu estar em contato com essa família. E do que, eu vou morar agora em outro planeta e tá tudo certo. Vou lá fazer, vou para Marte agora, viagem. Fui. Não, eu quero ficar perto das pessoas que eu amo. Porque a aviação foi legal. Mas eu prezo mais pela minha família. Eu já fiquei muito tempo longe dos meus pais. Eu fico porque tô morando em São Paulo, mas eu tenho a minha família agora, meu marido, e vamos constituir uma família. Então percebe-se pra ti o que é mais importante. Se é a tua família, não, é viajar. Eu gosto de ficar viajando. Beleza, show. Aí a partir daí tu cria um plano de ação. Porque não adianta tu subir a montanha errada. Muitas vezes acontece, a pessoa sobe a montanha de outra pessoa. Exatamente. O meu pai é médico, você é médico. Eu sempre dou esse exemplo nas lives que é legal. O médico, todo mundo é médico da família. O cara é médico, mas ele queria ser vendedor de miçanga na praça. Hippie. E tá tudo certo. E tá tudo certo, artesanato. É isso. Mas percebe se não tá subindo a montanha errada. E isso vale para qualquer profissão. Percebe se realmente e te permite errar. Porque é igual a Andrea falou. Errando, a gente vai aprendendo. E não existe perfeição. Ninguém é perfeito. Não. Ou seja, eu aprendi com professores disso. O nada é perfeito. Ou seja, só o nada é perfeito. Ou seja... Nada. Não vai adiantar de nada. Vai ficar parado. Exatamente. É só ele que é perfeito. O resto não é. Não é um risco. Exato. É um risco. E isso é aprendizado. Isso é aprendizado, isso é crescimento espiritual, mental, psicológico. E o que tu falou agora há pouco é perfeito, é coach na veia. Eu desejo tal coisa. Aí as duas perguntas que eu faço. Decisão a tomar, né? Qual foi o aprendizado? Tal. E qual que é a decisão que eu tomo? Eu decido me tornar uma pessoa melhor. Aí eu falo, gente, isso é frase de Miss. Não, eu quero uma ação para se tornar uma pessoa melhor. O que tu vai fazer? Ação, action. Eu vou entrar numa ONG e vou trabalhar para ajudar a ONG. Que dia, que mês, que ano, né? Tem que ter essa coisa da ação, que é o que tu falou. Senão fica só nos pensamentos e a pessoa não vai para lugar nenhum. Como eu gostaria, que lindo, como seria. Não vai te levar para lugar nenhum. Ela fica presa naquilo e ela não toma nenhuma atitude. Isso foi eu acho que o que faz a diferença realmente é essa palavra, atitude. Foi a que você tomou e foi a que eu tomei. Então, se alguém está pensando em tomar atitude, toma uma atitude pela pessoa, né? Por ela, ver exatamente o que ela quer, que é o que você falou. Não adianta você subir a montanha errado. O que eu noto aqui, por exemplo, principalmente aqui nos Estados Unidos, é que eu vejo que muita gente sobe a montanha errada porque as pessoas estão naquela de competição. A competição, eu acho que ela é válida quando você compete com você, para você ser melhor a cada dia. Não é uma cobrança, eu tenho que ser melhor. Não. Faça o seu esforço para você ser melhor, a coisa é gradativa, vá no seu ritmo é diferente de todas as outras pessoas. Agora, quando a competição é com o outro, você realmente está subindo a montanha errada. Você não está subindo a sua montanha. A sua montanha é com você. É você com você. Que nem você falou. Para você, era importante você estar com o seu marido e estar dormindo todos os dias com ele, coisa que a aviação não ia te deixar fazer. Você não ia poder fazer isso. Tá perto da sua família. Para mim era importante desbravar, saber o que tinha do outro lado do muro. Eu tinha que ver, porque eu sou curiosa, eu queria viver essa experiência de morar fora do Brasil. E essa experiência me trouxe um marido e uma família linda junto, que é a família dele, ele, e tem minha família maravilhosa, a família e amigos no Brasil também, do qual você também faz parte, e tem aqui. Mas eu quis saber. Então, aqui, a gente está subindo a nossa montanha, mas quando as pessoas estão preocupadas em competir com outras pessoas e impressionar outras pessoas, realmente elas estão subindo a montanha errada. Então, para as pessoas que querem mudar, para elas prestarem atenção nisso, ver o que a pessoa quer realmente, colocar um plano de ação e tomar uma atitude, porque a partir desse momento ela vai poder conseguir fazer as coisas que ela quer. E ela só vai saber se deu certo ou errado, mas pelo menos ela tentou. Mas não deu certo, mas eu tentei. E se eu não tentasse, nunca iria dar certo. Porque nesse de tentar pode dar certo e pode não dar. Mas eu vou te falar que quando você tem um plano de ação e é movido por aquilo que você quer, eu vou te falar que você tem 99% de chance daquilo que você quer acontecer. Exato. Que são os valores que estão ali te norteando. Essa direção. É muito legal isso. Muito bom. Que show.
Ai, Ai, que que legal, bacana. Andréia. Ó, tem mais gente falando aqui, é o Taz. Aqui, o Taz é meu parceiro do canal, Taz no Rolê. Sigam o canal de Ah, que moto do Taz. E o legal! Otávio também é o Motoca Bigode. Se vocês gostam de motos, conhecem alguém que gosta, Motoca Bigode e o Taz no Rolê. Estás no rolê. Ah, que Bem-vindo, Sérgio. bacana! Beijo pra família. Bem-vindos! O Rodrigo. Oi, Rodrigo. E o Rodrigo, eu adoro o Bem-vindo. Rodrigo. O Manda um beijo pra Rodrigo é Liv. muito legal. Que Sim, bacana, que bacana. O Rodrigo é show. gente boa. Ele Gosto é. muito dele. Muita gente O... bacana na Gol, né? Muita gente Sim, eu bacana. tenho vários amigos. Nossa, muito. Várias Gustavo amizades. Bittencourt. Gustavo Bittencourt, amiga, tô adorando a conversa. Agora vai. Quem que é? É teu amigo? Então, Gustavo Bittencourt, esse Oi, Gustavo, bem-vindo. sobrenome. Oi, Gustavo, bem-vindo. Mas É... você conhece o Gustavo Bittencourt? Será, Será que eu gente? conheço? Diz aí de quem que tu é amigo, Gustavo. Diz aí, Gustavo. Porque de repente está entrando com outro sobrenome e eu não lembro. É, o Quando Taz a Ju e o falou quando. Bigode for, eu vou. Pode vir, venha, venha também. Nossa, ele faz cada edição de vídeo. Poxa, que legal. Uau, E isso é uma muito. coisa que me interessa. Eu Ele gosto de usa edição de drone, vídeo. drone nas viagens. Uau, que Muito legal. legal. É. Tá convidado, tá? No rolê, pode vir também. Vamos fazer Que uma caravana. bacana, que O Ozzy bacana. falou grande verdade, parabéns. É isso aí. Que lindo. O Ozzy é muito bacana. O Ozzy é Ele meu é. amigão de muito tempo, Ju, muito É tempo um mesmo. fofo. Que coisa querida. Guri, a gente tá em 1h45 de live, tu acredita? Nossa, gente, passou rápido, né? Olha que eu já tomei Muito quase toda a minha rápido. água. Vocês querem fazer mais perguntas para André? Senão a gente faz um parte 2 depois. Ela volta com mais Exatamente, aventuras de gente. Eu André Moreira. volto. Tem mais aventuras, é que tem bastante coisa, tem bastante aventura. Uma coisa que eu não contei também é que quando o Henry foi para o Brasil, olha como são as coisas, né? A gente chegou, eu tava morrendo de medo de levar ele para o Rio de Janeiro, porque eu falei, nossa, o Rio de Janeiro é tão perigoso, e ele com essa cara de gringo, meu Deus do céu. Minha amiga falou, amiga, você tem que levar. Ele vem para o Brasil, ele não vai conhecer o Rio de Janeiro, o Cristo Redentor, ele tem que ir. Eu falei, então vamos, mas já vou te fazer o briefing. Não abra sua boca no Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, fique calado, deixa que eu falo tudo. E também não fica com o celular fazendo selfie, assim, que aqui não é o Weston, não, tá? Que, né? Porque aí o pessoal passa e rouba, enfim. Aí a gente foi. Menina, a gente desceu do avião no Santos Dumont, o homeless, morador de rua, veio falar inglês com ele. Eu falei, gente, mas esse homeless tá falando inglês melhor que eu. E eu fazia assim pro Henry. Aí eu falei, não, a gente não tem dinheiro, não. Assim mesmo, você vê como que o pessoal reconhece? Sim. Mas vou te falar, o Henry amou o Rio de Janeiro, amou São Paulo, amou as padarias do Brasil, ele queria comer cada dia numa padaria. Nossa, a gente comeu tanto, meu, e eu também. Pizza, nossa, olha. Próxima vez que a gente for, a gente já vai entrar em contato com vocês aí, pra gente se encontrar legal. pessoalmente. Sim. Porque dessa vez que nós fomos, eu fiz uma reuniãozinha lá em casa, o Ozzy tava, chamei todos os meus amigos, aí todo mundo chegou com espumante, eu sei que tinha mais de 10 pessoas lá em casa, aí depois a gente saiu pro karaokê, o Ozzy lembra dessa história, fomos pro karaokê, minha irmã também lembra, fomos pro karaokê, chegou lá no karaokê, o Henry falou assim, eu vou cantar, porque ele tava tão feliz, com meus amigos e tal, aí ele pegou uma música lá em espanhol, Viver Sem Aire, começou a cantar, aí a gente fez o coro, e tava todo mundo lá, aí eu escutei uma pessoa falando assim, nossa, ele fala bem espanhol, né? Nem sabia que ele nem falava português, era só o espanhol mesmo. Eu sei que, assim, muitas aventuras. Eu fiquei 40 dias no Brasil, ele ficou 20, mas foi muito legal, ele adorou. Ai, que legal. Mas o nosso país é maravilhoso mesmo. É maravilhoso, né? É maravilhoso. Eu também. Eles adoram. Eles adoram. Nossa, muito legal. Ai, que show. Acho que tem Vanderlei Cardoso. Ai, Vanderlei! Oi, Vanderlei, bem-vindo! Você conhece o Vanderlei? Vanderlei é meu amigo. Pela foto, ele voa? É o Vanderlei da aviação, né? Ou não? Não, ele não Ah, voa, não, é que parece na foto. Achei que fosse o Vanderlei que era da Varig. Desculpa, bem-vindo, Vanderlei. Ai, bem-vindo. O Vanderlei é um dos nossos grandes amigos. Vanderlei, casado com a Cristiane, que é uma amiga minha, que voa comigo na VASP. Também uma grande amigona. Não é Moutropoulos? A Cristiane Moutropoulos. Oi, Cris, bem-vinda, é que ela tá aqui também, que legal. Ela me chama de parceira, porque ela é minha amiga, parceira, e
Que bacana. Esses dois são maravilhosos e eles querem também vir para os Estados Unidos. Eles querem muito vir para os Estados Unidos, eles gostam de como que é a vida aqui. Eles já vieram para cá muitas vezes, né, a passeio, mas realmente eles querem vir agora, assim, para passar um tempo. E eles adoram a cultura americana, eles gostam de tudo aqui, mas eles são muito gente boa, muito legal. Então essa live é para vocês. Isso! Que bacana! Estou assistindo, ela também tá aí, legal. Salve, legal. meninas, salve. Salve, menina, salve, Vanderlei, que legal. Eu já achando que era mais um aeromoço aqui, mas não é. Ele é mais ou menos um aeromoço, porque ele é casado com uma ex-aeromoça, né? Sim, então, já ele é do meio, ele sabe como é que são já as tá. coisas. Ai, que legal. Que bacana. O Ozzy falou, ele tá te fazendo uma pergunta aqui. Houve algum Fala. medo de não dar certo nos Estados Unidos? Boa, Ozzy. Obrigada, Ozzy. Obrigada pela pergunta. Sempre tem, Ozzy. Sempre tem um medo, sim. A gente sempre tem o medo de fazer algumas coisas, mas como diz aquele... Como que eu vou te falar? Como diz aquele ditado, vai com medo mesmo. Tá com medo, vai com medo mesmo. Como bem diz isso. o velho deitado, tá com medo? Vai com medo mesmo. Subir a montanha sem competir, é isso aí. A competição só é válida se é com a gente mesmo. E a gente não tem que se cobrar também tanto, não, né? A gente tem mais é que viver. Com certeza. Tem que estar mais relax. Não tem muito manual, né? A vida não vem com manual, então tem que ir experimentando. Não, Desde que não prejudique ninguém, tá valendo. Olha, Faça meu compadre você. tá falando assim, muito bom, viu? Você tá vendo aí, Ju, Ayrton? Não. Ué, e como que ele tá vendo a live aqui? Ele me mandou mensagem, eu tô assistindo. Mas ele não deve ter falado. Provavelmente, acho que ele não se identificou aí no fazer canal do YouTube. Mas Ayrton, obrigado. O Ayrton é meu compadre, ele é maravilhoso, um dos meus melhores amigos. Ele voa comigo na VASP, ele voa comigo na TAF, e depois ele entrou na Gol. Acho que nós nos encontramos uma vez no voo, não chegamos a voar juntos, mas eu batizei a filha dele, a minha filhada, a Gabriele, já tá uma moça. E assim, ele é como meu irmão. Ele é Cristiane, Osimar. São muito amigos mesmo, de verdade. Pessoal muito legal. Bem-vindo, Ayrton, bem-vindo. A Bruna falou pro casal, pro Vanderlei e pra Cris, que a live que já está acabando, mas depois vocês assistem de novo. Isso, vai ficar gravada, dá para assistir de novo. A Cris está perguntando, qual a maior dificuldade que você teve? Boa pergunta. Maior dificuldade que eu tive, eu acho que, na minha opinião, é com o idioma. Porque o idioma é aquilo que você... Como que eu vou te dizer? E vou te falar que essa minha dificuldade ainda diminuiu pela questão do espanhol, porque como eu falo espanhol, se eu não entendo inglês, eu vou entendendo em espanhol. Agora, você imagina a minha dificuldade dobrada se eu morasse lá em cima, né? Nova York, Ohio. O meu marido estudou em Ohio, era puro americano. Mas, para mim, a maior dificuldade, no meu caso, eu acho que está sendo o idioma. Mas é uma dificuldade que, aos poucos, a gente vai superando, porque cada dia, você vai aprendendo mais coisa. Cada palavrinha que você vai escutando, cada frase que você vai escutando, você fala, peraí, eu já escutei isso, né? Fica gravada na memória e você vai se virando. E assim, eu gosto de aprender idiomas, né? Então, por mais dificuldade que eu tenha, eu sempre vou me virando. E assim, é errando que aprende. Então, você fala errado hoje, você passa uma vergonha, depois você fala certo, porque aí você nunca mais vai esquecer. Fala, ai, meu Deus do céu, eu falei aquilo! Tem que fazer igual criança. Sem vergonha. Sem vergonha, porque os que aprendem mais são aqueles que não têm vergonha mesmo. Exato. Tanto que as crianças aprendem super rápido, porque elas não têm julgamento, só vai falando, vai experimentando, errando. É isso aí. E a gente ia ficar com vergonha, a gente fala, meu Deus. E vou te falar uma coisa, Ju, eu fico com mais vergonha ainda se eu estiver na frente de outro brasileiro. Porque dá a impressão que essa pessoa tá me julgando todo o tempo assim. Ai, meu Deus do céu, olha o que ela falou de errado. Agora, se eu tô com alguém que fala espanhol ou outros americanos, você vai falando e vai se virando. Mas eu acho que é um medo comum que todo mundo tem, viu? Acho que é uma coisa normal. Quando você tá no outro país. Pode ser. O Vanderlei perguntou onde está o Henry. O Henry tá lá na sala e aqui na canequinha, ó. Aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Várias fotos. Olha ele aqui no Rio de Janeiro, aqui, ó. Correndo do arrastão, a louca.
Ó, arrastando o Cristo Redentor. Aí tá ele aqui na neve, congelando, e aqui em Las Vegas, casando. E aqui a gente tá numa festa aqui, acho que em Miami. Mas ele tá lá na sala, mas ele tá assistindo a live toda. Agora vamos ver o que ele vai entender da live, né, gente? Depois tu traduz em inglês para treinar. Depois se ele ficou com alguma dúvida assim, ele me fala. Show. O Vanderlei falou que o dinheiro é a maior dificuldade, boa. Ai, tá aí, essa dificuldade da vida inteira, né? Você nasceu, você já tá com essa dificuldade. O Ozzy perguntou aqui, amiga, hoje haveria uma nova oportunidade de começar do zero Estados Unidos? Olha, sempre há oportunidades. Obviamente que essa pandemia, ela deu uma balançada, porque ficou complicado, e não foi só nos Estados Unidos, mas foi em todos os lugares, né? Então, deu uma balançada realmente em todo mundo, assim. Mas eu acho que oportunidade sempre existe e a gente tem que cavar essas oportunidades e correr atrás delas. Mas tem sim, obviamente que tem. Eu acho que realmente essa frase que é dita dos Estados Unidos é o país das oportunidades. Eu acho que realmente é verdadeiro isso. Sim, é o país das oportunidades. Porque aqui parece que você trabalha, mas você vê o retorno do seu dinheiro, né? Você vê o retorno do seu dinheiro, por exemplo, na segurança. Não que aqui eles não vão roubar você, não é nada disso, mas é mais seguro. Eu acho, mas eu vou te falar uma coisa, que aqui se acredita que eu tô falando isso, mas vou te contar uma coisa engraçada. Roubaram a minha placa. A placa do carro, não é que roubaram o carro, roubaram a placa. Aí eu peguei e mandei foto pro Henry, falei, você acredita que roubaram a minha placa? Ele, meu Deus, nunca aconteceu isso comigo. Acho que ele falou, meu Deus, essa menina vem pra cá, acontece tudo com ela. Ele falou, eu nem ouvi falar disso. Eu falei, mas tá aqui, ó, tô tirando a foto, cadê a placa? E aqui as placas são só na parte traseira do carro, não tem placa na parte dianteira. Então, quer dizer, se rouba sua placa, você tá sem placa. Eu falei, meu, vou ser parada pela polícia. O que eu faço? Ele falou, chama a polícia agora. Eu falei, meu Deus, vou ter que chamar a polícia. Chamei a polícia, aí veio, aí eu expliquei, falei, olha, eu tô trabalhando nesse supermercado aqui, eu só notei que meu carro tá sem placa agora. Ele falou, faz o seguinte, você já fez o boletim de ocorrência, agora você vai lá num DMV, que é como se fosse um Detran daqui, e pede para fazer outra placa, e se algum policial te parar, você vai mostrar esse número do caso aqui, falar que você já contactou a polícia. Ah, beleza, nossa, eu tava na rua, Ju, todo mundo falava, olha, você tá sabendo que seu carro tá sem placa? Obrigada. Eu já fiz o reporte, aí o pessoal falou, aqui é assim. Aí cheguei lá no negócio da placa, a menina falou, vai ficar pronto daqui 3 dias. E quanto ela falou, nada, roubaram sua placa, não é nada. É só o meu trabalho, porque eu sou despachante, que é $20. Eu, tá bom. Eu falei, mas por que o povo rouba a placa? Geralmente para cometer assalto. Aí, depois de 3 dias, fui lá, peguei minha placa. Aí, eu tava falando com o Henry, eu falei, porque aqui é um país seguro. Ele, que país seguro, menina? Não acabaram de roubar sua placa ontem? Você tá falando que isso é um país seguro? Eu falei, peraí, calma, peraí. Seguro no sentido que aqui você pode estar fazendo uma selfie e as pessoas não vão roubar o seu celular. Seguro, porque aqui é muito difícil roubar o seu carro, é mais difícil ter assalto à mão armada. Acontece, mas é em menor grau. Falei, roubar uma placa é diferente de roubar um carro, né? Mas ele falou, olha, você acha... Ele falou, não vai pensando assim, não. É seguro, mas tem que tomar cuidado. Eu falei, é verdade. Também não vou ser daquelas que vou deixar o carro aí com a porta aberta e falar, roubaram meu carro. Poxa, fala, sou brasileira, dá licença, eu conheço o que é a selvageria, né? Tá tudo certo. Selvageria. Aí eu mandei a foto no grupo de amigos, meu amigo falou assim, amiga, estão roubando placa aí, Aí eu falei, olha o que me aconteceu hoje. Pá, tirei a foto. Roubaram a minha placa. Ele, meu Deus, amiga, estão roubando placa, eu não acredito. O povo é criativo, hein? Meu Deus. Ai, gente. O Taz está perguntando: o americano tem preconceito com o estrangeiro? Olha, ele. Como é que eu vou te dizer? Tem, mas não pode ter. Como que eu vou velado. dizer? É velado. É tipo velado. É velado. Porque aqui tem uma palavrinha que chama harassment, que é exatamente um preconceito
é um preconceito, é uma, como que eu vou te dizer? É como se a pessoa estivesse perseguindo essa pessoa por algum motivo, ou porque ela é de uma cor diferente, ou porque ela é de uma nacionalidade diferente. Então, se você percebe que algum americano está te tratando mal no ambiente de trabalho, sem você estar fazendo alguma coisa para ele, e você falar para ele que falar essa palavrinha para ele, harassment, ele já vai ficar esperto. Ele já vai dar um passo para trás, porque ele falou: peraí, ela também sabe que não pode ser assim. Uhum. Existe, mas vou te dizer que é assim. Aqui no estado da Flórida, eu acho que eles estão mais acostumados, porque aqui tem muito latinos. Latinos, eles vêm, a maioria vem para cá. Eu acho que talvez um pouco mais lá para cima, talvez eu acho que seja um pouquinho mais. Aqui eu não senti muito isso, exatamente porque tem muito latino, né? Muito estrangeiro, brasileiro, latino, de tudo. E o americano adora brasileiro. Eles falam que a gente fala é sexy, o idioma. Eles Ah, falam que e é fala, bonito o fala, fala. português. É, fala o português. Ah, é very sexy. Tipo, por isso chamam que é muito sexy. É É, engraçado como isso. se fosse o francês para a gente, é o português para eles. É interessante. Eles acham bonito. Acho. Mas O legal, Van... legal essa pergunta. Legal, ótimo. O Vanderlei disse: avisa o brother que estou chegando. Ah, mas a gente já sabe que vocês estão chegando, ele não vê a hora. Ele passa no restaurante, ele fala: a gente tem que trazer o Vanderlei e a Cristiane aqui. E ele falou que Ah, ele oi tá aqui, ó. todos! Oi, todos. Tá participando. Tá participando, é isso aí. Ó, a minha sogra já Legal. tá cumprimentando o Oi, Henry. Henry! Que legal! Olá, Henry! A Ai, que Rosana, a Rosana bacana! fala inglês também. Que Vanderlei, não joia! existe oportunidades para aqueles que esperam sentados. É isso aí. Essa Bem isso aí, frase bem é isso. bem isso aí. Tem que ter É, atitude mesmo. Se você não tem atitude, nada vai acontecer. Não cai do céu, não. Tem que correr atrás. é isso aí. Ele falou: salve, Henry, saudades de você. Ah, Olha, ele tá saudade de todo você interagindo. também. Fazer uma live com o É, Henry. pois é, gente. Vamos fazer uma live com ele. Oh, muito obrigada, que bonitinho. Ah, que legal. Que figura. Ele entende algumas coisas, ele fala É, porque é algumas parecido o coisas. espanhol também, né? É, mas existe uma diferença que nós que falamos português aprendemos o espanhol mais rápido do que eles que falam espanhol para É, passar para o português. Não tem sim. isso também. Não sei qual que é a jogada, É, mas até o acho que N existe. também, tipo, senhor, tem umas coisas que eles não têm, né? Tem umas coisas que parece que a língua deles tem mais dificuldade para pronunciar e tal. O português acho que consegue mais fácil o espanhol mesmo. Esse, por exemplo, esse an que a gente faz fechado, que é o pão, mãe, eles não têm, porque deles é tudo É o, aberto, é né? O o A an, né? deles é É tudo esse. aberto. E o nosso é Mãe. mão. Aí, quando eu tô falando com a minha mãe, ele fala mãe, oh, mãe. Sente mais dificuldade mesmo para a pronúncia. A Cris perguntou: o que que te decepcionou aí? Ah, o que me decepcionou aqui? Deixa eu pensar. Eu acho que nada. Ah, sim. Tem uma coisa que me decepcionou aqui, sim. Isso é bem importante falar. Eu estava esquecendo desse detalhe. O que me decepcionou aqui foi a questão da saúde. Porque a questão da saúde aqui realmente é muito complicado, tá? O pessoal reclama do SUS aí no Brasil, porque demora pra caramba na fila do SUS. Tá bom, gente, mas o SUS dá tratamento para quem tem AIDS, para quem tem câncer. O SUS entrega muitos remédios grátis. É um sistema de saúde que, assim, poderia ser melhorado, mas a ideia dele é excelente. No caso aqui nos Estados Unidos, as pessoas não podem vir para cá sem o seguro de saúde. Porque as pessoas vão assim à falência se acontecer alguma coisa. As contas de hospitais aqui são muito caras. Então eu vou contar uma coisa que não é que me contaram, uma coisa que aconteceu comigo, aconteceu com meu marido. Meu marido, depois da lua de mel, ele veio, ele teve uma crise de apendicite e ele tinha um seguro de saúde. Nós fomos para o hospital, ele fez os exames, ele foi operado e ele ficou um dia, acho que 2 dias, um dia e meio no hospital. Chegou a conta, US$ 50.000. Essa foi a conta de hospital. Como ele tinha um seguro de saúde, o seguro de saúde tem uma coisa que chama deductible, que significa assim, o deductible dele era de 5.000. Significa que todos os gastos que forem abaixo de 5.000, você paga. Tudo que for acima de 5.000, você vai pagar os 5.000. Então, como a cirurgia dele foi 50.000, ele pagou US$ 5.000. Uau.
Então, essa parte realmente é uma coisa que aqui, para mim, não faz sentido. Dá a impressão que eles querem tirar dinheiro dos seguros de saúde, os seguros de saúde querem tirar dinheiro das pessoas, então é muito complicado. Tem um sistema aqui que é o Obamacare, só que o Obamacare é para gente de baixa renda, né? Então, o Obamacare ele é um subsídio. Então, se você tem baixa renda, você tem esse Obamacare, então você não vai pagar essas coisas. Mas se você ganha uma quantia acima disso, você não é considerado baixa renda e tem um trabalho, você tem que ter um seguro de saúde. Porque se você não tiver, por exemplo, se ele não tivesse o seguro de saúde, ele iria ter que pagar os 50 mil. Porque ele não é Bah. considerado baixa renda. E ele tem que pagar. Você faz aí uma conta com o hospital e paga $1.000 a cada 3 meses. Não sei, você faz um plano de pago, mas você tem que pagar. Então, nesse ponto, é muito. Eu fiquei muito assombrada quando eu vi, porque eu escutava as pessoas falarem, mas eu não acreditava que era tudo isso, sabe? Dessas contas de hospital. Então, eu tive umas dores aí no mês de dezembro, senti umas dores no coração, tal, fui para o hospital, né? Porque era dor no coração do lado esquerdo mesmo. E aí fizeram todos os exames de sangue, fizeram eletrocardiograma, fizeram raio-x. Aí falaram: olha, a gente vai ter que te internar, porque como você está com dores no coração, a gente tem que fazer um exame de enzima, que é a cada 3 horas de sangue, para a gente descartar qualquer possibilidade de ser um infarto. E aí eu subi para o quarto, então eu fiquei internada um dia, fizeram Holter, que colocaram aquele aparelhinho para medir as coisas do coração 24 horas. Aí eu falei, meu Deus, meu deductible era 2.000. Significa que tudo que for menos de 2.000 eu pago, tudo que for mais de 2.000 eu pago a diferença. Então, se for 10, aí eu tenho que pagar essa diferença de 8, né? O seguro paga 2. É mais ou menos assim, é uma coisa meio enrolada, tá? Mas a gente sempre tem que pagar alguma coisa. Aí, fiquei internada, saí. Falei, meu Deus do céu, agora eu vou esperar essa conta do hospital, Jesus, agora eu vou ter outro ataque do coração. Aí o povo falou, não, vai lá e faz um plano de pagamento, né, e vê lá. Aí começou a chegar. E é tudo separado, tá? Não vem uma conta junta, pá, do hospital. Vem a conta do exame de sangue, vem a conta do raio-x, vem a conta do Holter, vem a conta do diagnóstico do médico, vem a conta do hospital e essas contas vão chegando. Isso foi em dezembro, tá chegando conta até agora. E aí, assim, chegou $70 do raio-x, chegou $200 do exame de sangue, aí chegou $300 não sei do que, a conta do hospital $1.000. Aí você vai pagando, por quê? Porque seu deductible é 2.000, então tudo que for abaixo de 2.000 é seu. Ele vai pagar a diferença depois dos 2.000. E aí hoje chegou outra conta que eu vou ter que ver que conta é essa, que eu falei, meu Deus, uma conta de 1.000 e poucos dólares também. Eu falei, meu Deus, até quando vai chegar a conta, Jesus amado? Mas é assim, então isso dá um pouco de medo. Por isso que, até um conselho para todo mundo que está vendo a live, gente, mesmo que vocês vierem para cá como turista, por favor, façam um seguro saúde. Eu trabalhei nesse escritório de seguro saúde e eu via cada coisa que acontecia com as pessoas, que assim, até uma foi mordida pelo cachorro. Então você não sabe o que pode acontecer com você. A menina foi lá, mexendo no cachorro, o cachorro mordeu ela. E aí? Aqui eu vi na televisão que um cara foi picado por cobra, aqui na Flórida, sabe que é um estado selvagem, né? Tem cobra, tem jacaré, tem todos os bichos andando por aí, é pato, você tem que parar o carro, você não pode atropelar o pato. É tudo, tem esquilo, é tudo quanto é coisa que você vê aí. Aí o cara foi picado por uma cobra. A conta do hospital veio 200 e poucos mil dólares. O cara teve que vender a casa dele, porque não tinha seguro. Então, Bah. são coisas assim que eu fico passada. E aí, quando mostraram o soro antiofídico, estava assim, do estado de São Paulo. Falei, gente, o soro antiofídico veio do Brasil. E se alguém for picado de cobra aqui, eu falo assim, espera aí que eu vou lá pro Brasil, vou comprar o soro, volto, a louca. Não dá tempo, gente, você entendeu? Então, 200 mil dólares. Então, eu fico chocada com essas coisas de seguro-saúde. Então, aqui todo mundo fica apavorado. Se você tiver uma dor de barriga aqui, você vai tentar se curar na sua casa. Porque se você for para o hospital, aí você acaba de morrer. E é assim, primeiro você vai por urgent care, que é como se fosse uma clínica.
Aí do Urgent Care, muitas vezes ele te manda para o Emergency Room, que seria o pronto-socorro. Então você paga a conta do Urgent Care, que não fez nada para você. Aí ele também estava em dúvida do seu diagnóstico, ele mandou você para o hospital, aí você paga do hospital também. Aí eu falo, gente, então aqui, se acontece alguma coisa, você fala assim, o que eu faço? Ranquei a unha, vou direto pro pronto-socorro, porque se eu for por gente que ele vai mandar pro pronto-socorro, vou ter que pagar essa conta. Ai, peraí. Ai, tô com dor de barriga. Não, vou me curar aqui em casa mesmo. A louca, toma maisena com limão. Boa. Toma maisena com limão que passa. Ai, tô com acidez, toma bicarbonato de sódio. Peraí que eu vou pegar uma plantinha, vou fazer... Então você tem que pensar, cara, tipo assim... Agora, caí da bicicleta, tô todo estrupiado, acho que eu quebrei um osso, vai direto para o hospital, não passa no... Mas tem coisas que você tem que passar, que nem esse dia que eu tava com dor no coração, deixa eu ver, passei no Urgent Care, já veio uma conta de $70. Eu falei, tá vendo? A próxima vez eu vou direto. Então, quer dizer, além de você estar doente, você tem que estar pensando, meu, o que eu vou fazer? Então é melhor ter o seguro mesmo. Tem que ter, gente. Se vocês vierem para cá, pelo amor de Deus, façam o seguro viagem. Mas eu acho que todas as empresas, no caso de viagem, elas já oferecem esse seguro viagem. É meio que, não obrigatório, mas acho que a maioria das pessoas faz. Não é Quando eu fui para obrigatório. estudar, no caso, a gente fez, eu e meu irmão. Fez, não fez? Tinha que fazer. É. Tem que fazer. Muita gente não faz, tá? Mas aí o bicho pega quando vem para cá. Porque depois, se a pessoa não paga a conta do hospital aqui, ela não volta mais para cá. Ela tá devendo. É melhor fazer o seguro. Então, além do valor da viagem, já contem com o valor do seguro para ser uma viagem bem tranquila. Exatamente. Na dúvida. Ai, gente, não, olha, o Taz é uma figura, tá dizendo I que I love love you, you. hein? Eles já estão em love aqui, os dois. Aí Gente do céu! O Sérgio é uma figura. Depois ele falou, sou amigo de Juliana. Ele tá falando em espanhol, já estou aí, ali também, tá? Já tá se puxando no espanhol. Ai, o Taz é uma figura. Que legal. O Henry loves him too Sou aqui. amiga de Juliana, thanks, I love you too. Ai, meu Deus. Gente, eu vou perder meu marido, que isso? Tu te cuida e a esposa do Taz também, né? Do Sérgio. Que legal. Que figura. Que figura. O Vanderlei disse seguro de saúde com franquia. Seguro de saúde com franquia. O Taz disse, um plano de saúde aí pode dizer valores para um plano? Acho que tu já deu né? $2.000. Não, $2.000 é o que tu pode usar no hospital. Exatamente. Uma época que eu fiquei sem plano de saúde aqui, porque eu não estava trabalhando, né? Por isso que é importante você ter um trabalho full time que te dá o plano de saúde. Não é que ele te dá, ele desconta do seu paycheck. Então, a cada 15 dias, eles descontam $60 do meu paycheck. Então, significa que eu pago $120 por mês, que eu acho bem caro. Mas quando eu não tinha plano de saúde e eu não podia aplicar para o Obamacare, eu pagava $400 por mês. Mas você sabe que tá mais barato do que no Brasil? O meu plano de saúde estava R$700. Então, a gente está falando de não pode converter a moeda. Não pode converter, senão... exatamente. E eu pagava, a minha mãe acho que estava pagando $1.000 e poucos. Caro, então, aí né? acho que é mais barato até. Do que aqui nos planos de saúde. Então, mas é que aqui o plano de saúde aí cobre tudo, verdade? Não é com copayment, né? O plano de saúde aí... Depende. Porque aqui tudo você tem que pagar. Você tem o plano, mas você vai ter esse deduzível, que eles falam que é o deductible. Que aí depende, é 2, é 5, e aí você tem que pagar. Não... mas aqui depende do plano também. Tem um que tem o quarto, outro não tem o quarto, semi-privativo, só clínico, hospitalização, no caso, internação, tem vários modelitos também. Quando eu fiquei internada, eu mostrei a foto do quarto para minha irmã, fiz um vídeo, falei assim, olha aqui, tá vendo esse quarto? Parece um hotel 5 estrelas, mas você vai ver o preço que vai vir, vai dar para ir para Dubai e voltar. Ai, muito bom. O Vanderlei está dizendo, Andréa, nos hospitais particulares o sistema é o mesmo, são empresas terceirizadas que prestam esse serviço no complexo hospitalar, isso é para prevenir infarto. O tipo de tratamento. Tá vendo? O garoto sabe. Isso mesmo, ele sabe. Não, tá ele é bem informado, viu?
Ele sabe muita coisa, ele se informa. Tá certo, ainda mais ele vai morar, se ele for morar nos Estados Unidos, então já vão com, a passeio pelo menos, já vão com Não, seguro de ele já saúde. sabe, exato, ele vai. Ah, certeza que eles são assim, eles vão já vir com seguro de saúde, tudo certinho. Com certeza. A minha mãe tá falando, menina iluminada, ó, que amor. Ah, o que é o Ah, wash hands? Ah, quando a wash pessoa hands? manda, não, quando a pessoa manda um monte de bonequinho, aí acaba Ah, virando isso. Eu também não sabia o que tá. Ai, que significava. linda sua mãe. Ela deve ter colocado palminha, beijinho e Palminha. acaba vindo isso. Uhum. O Taz disse: quando eu for aí, não vou mexer com cachorro nem com jacaré. Não quero ir para o hospital. Menina, não mexe com esse Nem com a bicho, cobra. não. Exatamente. É. E também que esses esquilos, não, viu? Que esses esquilos são selvagens. Que ele é tão bonitinho, ele tá com a noz fazendo uma carinha tão fofa. Aí você vai lá com o dedo, ele te dá uma dentada. Aí você vai ter que ir lá pro hospital tomar uma vacina antirrábica. E também tem aqueles bichos que são os coati. Até saiu um vídeo que viralizou na internet que tinha uma brasileira que estava no restaurante e falou assim: olha, um coati, que bonitinho. Foi fazer assim, o coati mordeu o dedo dela, quase arrancou. Depois passou ela, ai, só porque eu fui mexer com ele, olha, eu estou vindo do hospital. 20 Quase mil ficou sem dólares. dedo, menina. É, você falou assim, meu, eles, os bichos são selvagens, não mexe com eles, não. O Taz, então, ele gosta de natureza. Taz, seguro de saúde, vai. E se É, afaste dos animais. Os animais da floresta. aqui é... Ai, que figura. Gente, a gente está em 2h15, tem 11 pessoas na live. Vocês querem fazer mais pergunta? Vamos fazer uma parte 2 da live? O que vocês acham? Aí a Andrea eu traz topo. mais Aí informações. eu trago mais bafos e bafos da Aí vida tu já vai ter, cotidiana. tu já vai ter passado por mais experiências, por favor, evite de perder a sua chave do carro da próxima vez. Agora tu mudou o carro, né? Não, gente, agora meu carro tem controle, graças a Ah, Deus. então não Eu não perde mais fico a chave. trancada. E também eu tenho outra chave, porque esse carro também não tinha chave reserva, vai vendo. Ele Ah, não tá. tinha, porque aí meu marido poderia trazer uma chave reserva, mas ele Exato. não tinha. Agora, esse meu carro é de controle e tem uma chave reserva, né? Graças a Deus, gente. Porque é importante você ter um carrinho bom aqui, porque, né, para não deixar na mão. Até porque é barato, então tá tudo de bom. É. Ô, Taz, e outra, seguro saúde é uma Harley. E lá tudo mais barato. Quando for para os Estados Unidos, vai ver tudo barato, as motos, os carros, é tudo de bom, tudo mais barato. Vai É passar verdade. vai querer trazer uma Harley pro Vai Brasil. querer trazer, certeza. Ó, seguro de saúde uma Harley. Essa daí é pro Vanderlei, É. viu? Vanderlei vai tá nessa de seguro de saúde uma Harley. Ele quer uma moto. É uma figura. Não, ele é motoqueiro. Ah, o Vanderlei que é uma moto. É, o Vanderlei quer uma moto. Ele é motoqueiro, né? Ah, eles adoram Aham. Harley. Aqui, nossa, aqui o pessoal sai de bando, menina. Você Sim, vê na rua, é muito legal. que show. As estradas são melhores também. Bem São. melhor. O Taz está dizendo, vou levar uma cola Tech Band para Colar a ela placa do colar a carro. placa do carro. Quero ver alguém levar. Boa. Ah, é, mas o dia que eu comprar outro carro tiver que tirar minha placa, também eu não tiro, né? Vai junto. Sabe por quê? Porque aqui é diferente. Você não vende o carro com a placa. Você tira a sua placa e põe no seu outro carro. Ah, então não vai rolar, Taz. Aí Não não vai dá. rolar, não, porque depois se eu Não. troco de carro, aí como que eu faço? A Como eu intenção vou? foi boa, mas aí não acho que não vai ser Foi. uma boa ideia. O Oz está dizendo, eu fazia Uber com o André pelo WhatsApp. Ah, Ah, tu verdade. ia acompanhando. Ele ia acompanhando, ele falava comigo, eu falava, peraí que agora eu vou entregar, peraí, só um minutinho, pá, Eu entregava, faço com o voltava. Otávio também, ele me liga, ele tá entregando e vai conversando. É, eu fazia isso. É verdade, Ozzy. O Taz tá com a macaca. Só tirar o para-choque, diz ele. Ai, gente do céu. Olha, ele dá jeito para tudo, já percebi, né? O brasileiro. Ele Bem dá jeito para brasileiro. tudo, bem brasileiro. O Oz tá dizendo, amiga, lembra que o Itaú bloqueou meu cartão de crédito? Então, essa história do Ozzy, ele foi para Orlando, eu lembro. Ele Ah, lembra? tá. Ele foi para Orlando, aí ele estava com o cartão bloqueado porque ele não avisou que ele ia sair do país. E aí o Ah, Itaú bloqueia por medida de segurança. Já aconteceu isso comigo sim. também, de bloquear o meu cartão. E aí eu chamei o Uber para ele do meu celular. Ah, E ele falou que aí foi o um Uber foi pesadelo. buscar. Foi, mas deu tudo certo, deu tudo certo. Ele ligou para mim, eu chamei o Uber no meu celular aqui, deu tudo certo para ele. Ai, Graças a que bom, Deus. né, que ela tava lá. Coisa boa. Uhum.
Mais uma coisa que tem que lembrar, desbloquear o cartão antes da viagem. Bloquear o cartão. Já aconteceu comigo. Eu não desbloqueei, chegou aqui e bloqueou. Ah, não sei se Ah, aconteceu ele falou comigo que isso. avisou lá, tá vendo? Então alguma coisa Ah, aconteceu que bloquearam o cartão dele mesmo. às vezes tem um tempo também. Mas, lift. É isso aí. É aprendizado. Tudo é aprendizado, viu só? Tudo a gente Dá se uma vira. coisa errada ali, aprende aqui e assim Mas a vai. gente dá um jeito. Segue a vida, segue o baile. Ai, ai. Gente, brigadão, mas vamos terminar a live. O que vocês acham? 2h20 já. Vamos, né? E aí tu já pensa em algumas outras informações e tal, e Claro, para trazer pra penso. galera, porque é legal isso, olha quanta coisa, até o Oz trazendo informações, quanto aprendizado que eu tive, eu já morei nos Estados Unidos, mas quanto aprendizado eu tive contigo, olha isso. Verdade? Você morou quanto tempo? Eu fiquei 7 meses, depois mais 2 meses. 9 meses. Mas você ficou 9 em que meses. lugar? Eu tava em San Diego, Ah, que e depois em Los delícia. Angeles. Você Mas é gosta do muito calor? diferente. Gosto, mas uma Islândia com graus negativos numa calefação também vai bem. Ah, que legal, legal. Acho É, bom. calefaçãozinha pode É ser qualquer gostoso. temperatura. Show. Então, gente, eu vou agradecer, eu vou me despedir, depois tu deixa uma mensagem para o pessoal que está entrando aí, ressignificando Claro. vida, recomeçando. Muito obrigada a todos, prazer em conhecer os amigos da Andrea. Bem-vindos ao canal, espero que vocês encontrem ferramentas aqui para a vida de vocês, que é exatamente isso, ação na veia, coaching é ação. Boa sorte a todos vocês que estão viajando aqui, o Vanderlei e a Cris, que vão para os Estados Unidos. Boa sorte na nova trajetória, se for passeio, se for para viver. A todos vocês que estão assistindo a gente, muito obrigada pela companhia. A gente vai marcar uma outra live, que daí a gente faz mais um tempo, para não ficar muito cansativo também para quem está chegando depois na live. Tu já vai pensando em algumas informações. Obrigada a todos. Andréia, parabéns. Sucesso. Tu é uma vencedora e merece tudo isso. O Papai do Céu te proporcionou, maridão, família maravilhosa, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. Sucesso em todas as tuas profissões que tu for experimentar ainda. Eu sei que vai passar por várias, provavelmente. Que tu consiga seguir os teus valores, os teus princípios, que tu seja muito feliz na tua vida. E conta comigo e boa sorte no canal. Siga o canal da André, que está na descrição da live. Se inscrevam no canal dela, cliquem no Insta, no Face, sigam a vida dela, a trajetória, que ela vai começar a postar coisas bem maravilhosas para todo mundo assistir. Eu vou te acompanhar, já estou inscrita lá. Muito obrigada pela oportunidade e de tu proporcionar esse livro aberto e trazer tanta informação para as pessoas que com certeza vão se inspirar na tua história e vão recomeçar a vida e vão ter essa oportunidade, talvez não só em outros Estados Unidos, mas talvez no Brasil mesmo. Mas é uma maneira das pessoas recomeçarem. E o Taz já está inscrito. Obrigada, Taz. Muito obrigada a todos vocês. Fiquem todos com Deus e parabéns mais uma vez pela tua decisão de mudar de vida. E tu merece. Muito obrigada. Ai, poxa, obrigada, Ju. Obrigada a todos no canal. Muito obrigada. Foi muito legal essa live. Vamos ver se a gente marca uma live parte 2. Vamos marcar. Quer deixar uma mensagem para a galera curta, assim, porque Quero. só para quem tá. Só para reforçar o que tu falou, mas curtinho, assim. Só tu já falou bastante, mas gente, só para reforçar. Olha, a mensagem é a seguinte: como dizia o velho deitado, tá com medo? Vai com medo mesmo. É isso aí. Bora, vai com medo mesmo. Beijo para Beijão. todos. Fiquem com Obrigada, Deus. Beijo, Andréia. Ju. Beijo na família, beijo nos amigos. Pela live. Fiquem com Deus. Brigadão. Beijo. Obrigada. Tchau. Tchau. Boa, gostei dessa.